When you finally find your thing, you want the whole world to know about that thing. So you use a thing called Canva to make it an even bigger and better thing. Whether you want to create flyers for that thing, make presentations for that thing, or design merch for that thing, you can do anything. So people can see your thing, feel your thing, love your thing. The next thing you know, it's a thing. Canva, the thing that makes anything a thing. Você está ouvindo o História FM. Batalha de Stalingrado, ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. E sendo alguém que escreveu um livro sobre o dia D, eu posso confirmar que não foi o dia D o ponto de virada, foi a Batalha de Stalingrado, ainda que o dia D tenha sido uma batalha extremamente importante para acelerar o fim da guerra. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues. E para falar sobre esse assunto, um assunto que muitos de vocês já me pediram muitas vezes e é um tema super querido por muitos, né? Eu chamei Vinícius Moraes, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Opa, tudo bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo convite, Iclis. Fico muito honrado de estar participando. Eu me chamo Vinícius Moraes, eu sou formado em Relações Internacionais, sou reencenador histórico também. Agraciado com algumas condecorações por honrar a memória da FEB e dos soldados que participaram desse conflito, né, que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial, que é super falado aí, então é um tema que eu estudo bastante, tenho bastante apreço, né? O pessoal às vezes fala que gosta de guerra, mas não é nada disso, é um apreço realmente pelo período histórico e que a gente vai debater aqui hoje sobre a maior, né, batalha da Segunda Guerra Mundial, que com certeza foi um ponto de virada aí. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais dessa batalha super importante e super trágica até certo ponto com relação à perda de vidas, mas que felizmente, né, foi um ponto de virada nessa guerra trágica, depois que eu dar um recado pra vocês. Você que está ouvindo o programa gostaria de ter acesso a spoilers do que vem pela frente, gostaria de ter acesso aos episódios com antecedência, sem os anúncios automáticos do Spotify e podendo baixar o arquivo para ouvir em qualquer programa, ou talvez você queira ter acesso aos PDFs com as perguntas dos episódios, ou mesmo desconto nos meus cursos, que inclusive os links estão abaixo aqui na descrição, você pode ter acesso a isso apoiando o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Qualquer valor a partir de R$2 por mês, que é menos que o preço de um miojo, menos que o preço de um cheeseburger no fim do ano, você já tem acesso ao mural com os spoilers. 5 por mês, episódio com antecedência, sem anúncios automáticos e podendo baixar para ouvir onde quiser. R$10, acesso aos PDFs das perguntas e descontos nos meus cursos. É só acessar apoia.se/obrigahistoria e apoiar com o valor que couber no seu bolso. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rodrigo Muniz, Diego Valadão, Flávia Magalhães, Aline Martimiano, Pilar Gomes, Arthur Matos, Guilherme Sanches, Neber Guimarães, Jéssica Carvalho, Guilherme Obermuller, Fernando Oliveira, Raul Acalan, Jéssica Mendes e Igor Comete. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que esse programa existe. E se você quiser apoiar e quiser ter acesso a esses benefícios, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui embaixo na descrição. E aqui embaixo também a chave Pix, se você quiser fazer alguma doação de qualquer valor a qualquer momento. A última vez que fui para a Rússia, eu fui para o Stalingrado, que hoje em dia se chama Volgogrado, que foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dessa batalha que o jogo virou, que os soviéticos começaram a expulsar os alemães. Então, assim, eu fui lá para o Stalingrado, na Volgogrado. Para começar essa conversa, eu queria pedir para você contextualizar a situação da Guerra no Fronte Oriental em 1942. A Alemanha tinha fracassado em tomar Moscou no ano anterior, mas ainda assim continuava avançando profundamente, né, no território soviético.
E aí eu queria pedir para você explicar para os ouvintes qual era o plano estratégico alemão para 42, né? Quais os objetivos da Operação Azul e por que Stalingrado acabou se tornando alvo tão importante para os alemães. Queria lembrar o pessoal que tá ouvindo que a gente tem um episódio inteiro sobre o fronte soviético, um episódio lá de umas 3 horas, bem completo, sobre o fronte como um todo, né? Mas para não obrigar vocês a ouvirem aquele episódio para entender a Batalha de Stalingrado, aí eu faço essa pergunta aqui. Então, fique à vontade para comentar sobre esse contexto pra gente. Bom, vamos lá. Em 1941 é lançada a Operação Barbarossa, que tinha o objetivo de invadir a União Soviética, deflagrando o conflito contra, né, eles ali, sendo as forças do eixo, invadindo a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão que eles tinham lá, o Ribbentrop-Molotov. E aí, no final já de 1941, chegando perto do inverno, eles chegaram muito perto de tomar Moscou, a ponto do Heinz Guderian ter comentado já que conseguia ver as cúpulas do Kremlin a ponto de serem tomadas, mas teve ali um reforço do avanço, né, um reforço soviético nos exércitos de defesa soviéticos que não permitiram que os alemães continuassem. Já estavam com as linhas muito finas para poderem ser seguradas, então eles não decidiram parar, né, esse ataque para poder assegurar ali um ponto logístico de ressuprimento. Então, a tática alemã, né, nessa época era a Blitzkrieg, que muita gente conhece já. Ela não é tão simples quanto as pessoas falam, como se fosse o avião atacando junto com o tanque, atacando junto com a tropa. Não é algo tão simples assim. Ele era, assim, uma força combinada, atacando um local, mas que fazia com que um avanço muito rápido deixasse a sua linha, né, a sua linha de retaguarda ali, que era responsável pelos suprimentos, pelo reforço de tropa, por você manter uma comunicação clara com o seu centro de comando, aquilo dali ficava em um ponto muito frágil, que ele poderia ser atacado a qualquer momento. Então, eles sabiam bem disso e pararam o ataque justamente no ponto que chegava o inverno ali de 41 para 42. E aí, no final dessa operação, que foi a Operação Barbarossa, o Hitler ordenou que tivessem uma nova Operação Fall Blau, que ele utilizou o grupo de exército B, se eu não me engano, e o grupo de exército B deveria tomar os campos de petróleo do Cáucaso, né, que ficavam lá, mas ali pra parte de baixo ali, se eu não me engano, era do Uzbequistão, se eu não me engano, mas era de um país satélite, ele não era na Rússia em si, era de um país satélite da União Soviética, que tinha os campos de petróleo lá preciosos que estavam na mira dos alemães nessa época. Então, nessa época, quando ele começou a Operação Fall Blau, que é essa operação, esse avanço, ele teve uma alteração, que foi justamente a divisão desse grupo de exército B, que foi para um grupo de exército A e B, e aí o grupo de exército A indo tomar os campos de petróleo, e o grupo de exército B, que recebeu a missão de tomar Stalingrado. Stalingrado recebeu esse nome, não na verdade porque Stalin nasceu nela, né? Algumas pessoas falam como se Stalin tivesse nascido em Stalingrado, por isso que recebia esse nome, mas não, na verdade ela foi um palco de uma batalha importante para Stalin durante a Revolução Bolchevique, e por isso a cidade recebeu o nome, né, de Stalin, em homenagem a Stalingrado. Grado, se eu não me engano, é cidade em russo, e aí Stalingrado virou a cidade de Stalin justamente por essa batalha. Então, essa cidade era muito simbólica para os alemães. Então, eles destinaram uma parte de um grupo de exércitos para tomar Stalingrado, como uma maneira simbólica de dizer que o campo de batalha onde Stalin uma vez foi vitorioso, agora seria de sua derrota. Então, basicamente, eles teriam ali como objetivo, nessa operação Fall Blau, tomar os campos de petróleo, que alimentariam tanto os soviéticos quanto seria usurpado pelos alemães para serem utilizados em seu favor, assim como tomar Stalingrado pelo quesito ideológico, né, moral especificamente ali, mas também estratégico para que você conseguisse defender depois esses campos de petróleo e você não sofresse um ataque ali diretamente do território soviético. Então, para você fechar o cerco ali, tomar a cidade ali que o Volga margeava era muito importante. Então, tanto a parte logística quanto a parte moral faziam quesito nessa parte. Quando a gente fala da Batalha de Stalingrado, muita gente pensa imediatamente naquele combate urbano dentro da cidade. Inclusive a imagem que eu peguei para usar de capa desse episódio é de combate urbano. Mas antes disso, teve toda uma campanha de avanço do eixo pelo sul da União Soviética. E aí eu queria pedir para você explicar como é que foi esse avanço até a chegada aos arredores de Stalingrado e qual era a situação do Exército Vermelho naquele momento. E eu falo eixo aqui, não apenas alemães ou nazistas, porque não eram só os alemães lutando contra os soviéticos, né? Exatamente. Na verdade, assim, os campos que tinham lá na parte da União Soviética até se chegar à cidade de Stalingrado eram muito vastos. Então, existiu sim um
trabalho forte ali dos corpos Panzer para poderem avançar sobre esse terreno mais amplo. Mas, com certeza, Stalingrado certamente é marcado pela batalha urbana, porque é a que ficou mais característica. É onde eles conseguiram mais suportar esse ataque alemão. Durante a ofensiva até chegar-se a Stalingrado, o avanço alemão foi um pouco mais implacável, né? Podemos dizer assim. Eles ficaram com uma defesa um pouco mais estarrecida, não conseguiram defender tão bem assim nesses campos, em campo aberto. O exército alemão tinha uma certa superioridade, até por números, porque já era um exército que já tinha participado de uma campanha invadindo a França, né? Já tinha invadido outros países, já estava com um exército mais consolidado, uma mentalidade mais militarizada, então eles acabaram tendo um pouco de... eles foram um pouquinho superiores nesse quesito em campos abertos. Assim como Napoleão, na época também, tinha esse quesito superior. Em forças diretas, Napoleão geralmente levava a vitória, porque ele tinha uma tática e uma estratégia mais elaborada para esse tipo de conflito. Mas, ao dominar a Espanha, por exemplo, ele já ficou um pouco mais... com uma complexidade mais alta, porque foi um modelo de guerra diferente, foi um modelo de guerrilha, onde ele não estava com uma estratégia tão elaborada, não tinha o costume de fazer esse tipo de conflito, então o resultado foi um pouco diferente. E a mesma coisa a gente consegue ver aqui em Stalingrado. Até a gente chegar na cidade de Stalingrado, que estava sendo defendida pelo Marechal Yeremenko, junto com, inclusive, ele tinha um comissário político junto a ele, que foi enviado para reforçar, né, a vontade do partido, que era para realmente segurar a cidade, que era Nikita Khrushchev. E o Khrushchev, ele foi depois até líder da União Soviética. Então, Nikita Khrushchev estava como comissário político nessa batalha de Stalingrado, participando efetivamente da defesa da cidade. Então, a defesa da cidade, concentrada nessa parte da cidade em si, foi onde eles tiveram um êxito para poder manter a defesa, e o que fez até com que o general Zhukov, que era responsável pela contraofensiva, né? A gente não pode ser leviano aqui de pensar simplesmente que eles deixaram a cidade a esmo e nunca fizeram nada para poder retomar a cidade ou algo do gênero. Isso demorou um tempo, mas demorou um tempo porque estava sendo feito um plano para ser tomado. E esse plano só foi possível ser realizado da maneira que foi realizado justamente pela segurança que foi realizada na cidade, baseada nesse conflito urbano, que era algo que os alemães não estavam acostumados e que também os soviéticos não estavam acostumados, mas se adaptaram muito melhor a esse combate urbano. Então, a força que tinha para segurar a cidade foi muito mais efetiva nesse conflito urbano em si, permitindo que eles tivessem mais adequação das tropas ali, eles usassem melhor as forças que eles tinham e segurassem até a chegada da Operação Urano, que é o que vai libertar Stalingrado, né, das forças alemãs e devolver completamente para os soviéticos, até demorando um tempo, porque teve o tempo de cerco a Stalingrado, que foi utilizado também, mas basicamente teve essa parte toda. E sim, as forças do eixo que dominaram, né, o grupo de exército B, que era do Fedor von Bock, ele tinha um apoio de 2 exércitos romenos, um exército italiano e um exército húngaro. A gente conhece muito dos alemães contra Stalingrado, mas porque a gente se esquece que na linha de fronte de batalha que tinha entre as forças do eixo e as forças soviéticas, você tinha muita terra para ser coberta. Então o que as forças do eixo fizeram? Nos pontos estratégicos de batalha, eles usavam as forças alemãs. E nos pontos que eles não tinham ali tanta necessidade de ter um controle tão assertivo, eles utilizavam as forças de membros do eixo, né? É até estranho de pensar, porque a gente pouquíssimo fala sobre Romênia e Hungria. A Itália até a gente fala pouco, mas a Itália é mais conhecida por conta de toda a história ali, por ser um membro bastante atuante, né, do eixo. Justamente o eixo tem esse nome, né, porque era o eixo de Berlim-Roma, mas a gente lembra da Itália, lembra da Alemanha, lembra do Japão, mas esquece muitas vezes da Romênia, da Hungria, que foram países atuantes, inclusive foram muito atuantes na Batalha de Stalingrado. Os arredores da Batalha de Stalingrado, né, os arredores de Stalingrado como um todo, foram segurados, né, eles tinham como linha de frente lá esses exércitos romenos, italianos e húngaros, né. Há quem diga que, na verdade, a Operação Urano só teve sucesso pois não foi realizada contra os alemães diretamente. Se os alemães estivessem fazendo cerco diretamente, talvez a Operação Urano não tivesse sido efetiva. Isso eu acho que é uma falácia completa, mas há quem diga isso. Mas as forças alemãs se concentraram realmente na cidade de Stalingrado, enquanto os arredores da cidade ficaram dominados por essas forças satélites, que são romenas, italianas, húngaras e etc. Mas os números, assim, assustadores também. Era muita gente participando dessa batalha como um todo, né? As forças do eixo, se não me engano, eram 300 mil por aí, lá no cerco de Stalingrado como um todo, né? E assim, pensar que tanta gente estava junta, assim, num lugar tão específico, para uma batalha tão específica,
específica é algo sempre um pouco assustador para mim, né? Resumindo, a gente teve o ataque alemão de Fall-Blau, que foi devastador no modelo Blitzkrieg que a gente conhece, até a chegada na cidade. Chegando na cidade em si, a defesa ficou muito mais difícil, sendo realizada em combates urbanos, onde os alemães não estavam acostumados, e aí tiveram que gastar muito material humano e material bélico para poder tentar tomar a cidade. Até conseguiram, a certo ponto, tomar muitos pontos da cidade, mas nunca num controle tão direto de um todo, e ainda assim, sempre apostos ali, onde você não tinha uma linha tão definida de fronte de combate, tendo os países também aos arredores sendo dos membros do eixo. A gente tá chegando perto do Dia dos Namorados, que é uma daquelas épocas que você que tem namorado ou namorada pensa no presente que você vai dar pra pessoa amada, né? E se você der uma roupa boa pra ela, é jogo ganha. E se a roupa é boa mesmo, aumenta a percepção de carinho, de que você se importa mesmo com a pessoa, né? E eu tô aqui pra recomendar o quê? A Insider, patrocinadora desse episódio, porque um presente da Insider não tem erro. E entre os dias 3 e 7 de junho, ao comprar na Insider, pelo meu link que tá na descrição do episódio, você ganha brindes cumulativos e pagando no Pix ainda ganha 5% a mais de desconto. Isso fora os descontos normais do meu cupom exclusivo, História FM, tudo junto na hora de fechar a compra. Mas se você entrar pelo link da descrição, o cupom é aplicado automaticamente e durante todo o mês, compras acima de R$ 399 tem frete grátis. Então aproveita que essa é uma baita oportunidade. Só entre os dias 3 e 7, brindes exclusivos, mais 5% de desconto pagando no Pix. E entrando aqui agora propriamente na batalha, como é que começou o ataque alemão contra Stalingrado? Qual foi o papel da Luftwaffe na destruição da cidade também, né, nesses momentos iniciais? Como é que os soviéticos organizaram a defesa em um primeiro momento? E qual era a situação dos civis presos dentro da cidade durante esse processo, especialmente nos momentos iniciais, né? Bom, como a gente tinha comentado mais cedo, a tática alemã consistia na Blitzkrieg. E a Blitzkrieg era um uso combinado das forças alemãs, né, para você tomar uma posição estratégica. Então, primeiro se utilizava a força aérea, onde você minimizava os riscos que o inimigo poderia te entregar, né? Então, se tivesse uma posição de metralhadora, por exemplo, um avião poderia ir lá, jogar uma bomba ali, e você bloquear a visão de metralhadora, neutralizar aquela posição de metralhadora, e aí com isso você conseguiria avançar já com os seus blindados junto com a sua infantaria. Então, basicamente, a Luftwaffe ela tinha um papel muito importante, porque ela tinha o papel de limpar, basicamente, a cidade, limpar as defesas da cidade, e que você pudesse fazer o seu ataque ali com um pouco mais de segurança, onde as suas defesas não estariam tão fortalecidas, a defesa do seu inimigo, né? E você conseguiria entrar com um pouco mais de segurança, não sendo tão atacado, você não tendo um ataque tão forte, tão iminente, ou isso sendo neutralizado de alguma maneira. Mas o que acontece em Stalingrado também, que é o que a gente vê, é o bombardeio total da cidade. Eram escombros atrás de escombros. A cidade, por ter a nomenclatura ali, né, a sua ideologia junto, foi ordenado que a Luftwaffe devastasse a cidade, basicamente. Então, não só para um quesito onde você precisava neutralizar forças inimigas, eles queriam basicamente, né, dessa maneira mais concisa, tentar esmagar o moral soviético junto a isso. Então, trazer a cidade, que levava o nome do chefe, trazer essa cidade a ruínas era uma maneira de você moralmente atacar essa população. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, era comum de você ter a propaganda, né, bem utilizada para você tentar minimizar os danos colaterais que você teria ao invadir um local, uma localidade ou algo do gênero. Vide, por exemplo, o que a gente teve da invasão da Áustria na época, onde a Áustria ela foi invadida, mas foi invadida sob aplausos, como se os alemães fossem salvadores da pátria, como se eles fossem benfeitores ali e sendo agraciadamente recebidos, né? Então, a propaganda era muito forte nesse quesito nessa época. Então, o fato de você destruir uma cidade por completo, ainda mais Stalingrado, sendo Stalingrado, era um método para você moralmente atacar o seu inimigo, fazer com que os civis não se metessem, né, com as forças invasoras. Olha o que eu sou capaz de fazer, você realmente vai se meter comigo, ou algo do gênero. Então, tinha muito dessa força de propaganda para o uso da aviação alemã. Então, a aviação alemã, já conhecida desde o seu uso lá na Guerra Civil Espanhola, para dizimar cidades, igual Guernica ela foi utilizada aqui com esse propósito também, tá? Ela não foi utilizada só como Blitzkrieg, não foi apenas dano colateral, ela foi deliberadamente utilizada para tentar ser um uso moral também. E aí, a gente
gente entra com o 4º Corpo de Exército Panzer, que é quem entra na cidade efetivamente, né, primeiramente ali, já que as forças blindadas são geralmente a ponta de lança que eles utilizavam. Então esse ataque começa com as forças blindadas e depois vai sendo utilizada por infantaria. E a infantaria, quando chega na cidade, ela percebe que o seu inimigo está muito ali ainda intocado, né, dentro das casas. Cada casa era uma fortaleza, basicamente, né? Se eu não me engano, a gente tem até uma frase no livro que é exatamente isso. Cada casa ali era uma fortaleza própria que deveria ser segurada. Então, você tinha muito disso ali ainda. Então, quando o ataque alemão começa, os tanques eles não são totalmente efetivos, porque muito do combate urbano ainda está se utilizando, muito dos escombros ainda são utilizados. Então, assim, não tem uma efetividade da Blitzkrieg sob o domínio do que teria ali Stalingrado. Uma coisa muito interessante em Stalingrado é que a destruição da cidade acabou favorecendo a defesa soviética em vários momentos, né? Então eu queria pedir para você explicar como é que funcionava esse combate urbano em Stalingrado, embora você já tenha pincelado um pouco isso, né? Por que essa destruição às vezes ajudava a defesa, por exemplo, e como é que, conforme essa batalha foi avançando, foi chegando ali mais para meados de setembro, outubro, que a batalha foi ficando cada vez mais urbana, né? Como é que ela funcionava procedimentalmente, né? Ah, isso daí. A gente lê bastante sobre relatos de soldados, né, na Batalha de Stalingrado como um todo, porque, assim, existiam momentos em que, se você dominasse uma casa, poderia ser que no quarto vizinho você tivesse uma força inimiga. Então, assim, deveria ser algo assombrador, assim. Eu não consigo imaginar em palavras o que alguém poderia vivenciar numa batalha como essa. E sim, os escombros, eles ajudaram na defesa da cidade, que é como a gente mencionou mais cedo, né? Como as forças soviéticas utilizavam muito de infantaria e muito de guerrilha nessa parte, os escombros faziam ótimos esconderijos, você bloqueava uma estrada muito fácil, você não permitia um avanço de infantaria de maneira tão fácil, e você conseguia organizar uma defesa de maneira mais rápida, prática e efetiva com o pouco que você tinha. Então, se você tivesse, por exemplo, um rifle antitanque posicionado em algum lugar específico ali, você conseguiria causar muito mais dano do que se você tivesse 5 rifles antitanque em um campo aberto. Se você tem essa visão, se você tem essa visão de um campo aberto, por exemplo, onde você tem 10 tanques vindo em sua direção e você pode ter 10 peças de artilharia. Se você não tiver uma mira muito boa, os tanques podem passar indo para você ali e você vai sofrer um estrago grande ali na sua defesa. Mas, se você tem um rifle antitanque bem posicionado em uma casa ali escondida, onde você tem, sob escombros, uma única viela passando, você consegue inutilizar o primeiro tanque da coluna, depois inutilizar o último, e você tem ali uma coluna de 10 tanques presas em uma viela, em uma ruela ali pequena, onde ele não consegue manobrar. Às vezes a tripulação desse tanque já fica com medo, escapa daquele tanque dali, deixa o tanque pra lá e vai embora. Então, assim, a defesa urbana nesse quesito, ela consegue ser muito mais efetiva, ela consegue ser muito mais clara também e ser muito mais improvisada, podemos dizer assim. Então, se você tem forças pequenas onde vão conseguindo se juntar, você consegue fazer um ataque efetivo ali, não permitir o avanço do inimigo e consegue dar muito mais trabalho. E aí, por exemplo, como a gente estava comentando, né? Eu posso ter medo ali que eu vou dormir em uma casa hoje aqui, eu tinha um escombro aqui que eu fui dormir e do lado, na parede vizinha, já pode ter uma força alemã ali. Porque, como as linhas não são tão claras dentro da cidade, pode acontecer muito disso, você ter forças espalhadas, você pode ter uma força enclausurada ali e ela nem sabe que está enclausurada e ela vai e volta tranquilamente, mas ela está longe da linha de frente propriamente dita dela. Mas quando você tem esse tipo de combate, o inimigo, o invasor que está ali, que está no território hostil, que está no território inimigo, né, que está no território que ele está invadindo, ele tende a ficar com mais medo, ele tende a ficar mais receoso das ações que ele tem que tomar. Então, a próxima vez que uma tripulação de tanque tiver que passar por uma ruela estreita ali, ele às vezes não vai passar, ele às vezes não, ele vai segurar o avanço, ele vai parar, ele vai pensar um pouco mais antes de fazer um avanço ali. Então tem sim um quesito psicológico muito forte nessa questão da defesa da cidade como um todo. Existem os detalhamentos também, que aí eu faço mais na parte da reencenação histórica, né, como um todo, mas onde você vê o dos equipamentos, né, que você tem os equipamentos alemães e você tem os equipamentos soviéticos. Nessa época, os soviéticos eles já tinham o uso mais direcionado de submetralhadoras, por exemplo, que era algo que os alemães não tinham um uso tão forte. Os alemães usavam, por padrão, no exército, o Mauser 98, né, o Karabiner 98K, que era de Kurz, que na época que eles estavam rearmando, eles botaram o nome de carabina curta, porque eles não poderiam ter rifles, né, então, na época do rearmamento alemão, eles criaram a carabina curta para poder mentir e falar que estavam
estavam com um armamento novo que era só uma carabina para defesa pessoal ali, para defesa estatal ou algo do gênero, quando na verdade era um rifle, né, de ferrolho ali. Mas hoje, para quem já gosta de armamento, já gosta dessa parte ou algo do gênero, sabe que esse rifle de ferrolho, ele, comparado a uma arma automática, ele pode ser muito inferior, ainda mais em quesito urbano, onde você tem uma proximidade muito grande. Então o rifle, ele tem um ponto ali que ele, de longe, ele seria muito bom, mas uma submetralhadora de perto é muito forte. Eu não sei, Iclis, se você já jogou algum jogo ou algo do gênero, mas isso é bem comum ali, onde a gente vê nos Call of Duty da vida ou algo do gênero. Joguei e sempre preferi os de Segunda Guerra Mundial. Eu joguei quase nada de Call of Duty mais modernos, assim. Devo ter jogado os 2 ou 3 no máximo. Eu sempre preferi os de Segunda Guerra. Perfeito, é exatamente igual a mim. Então, assim, lá você já consegue ver que tem as classes diferentes, né? Então, basicamente era assim que tinha na Segunda Guerra Mundial também, mas você não escolhia a sua classe, né? A vida não é um videogame, você não escolhe a sua classe, você não escolhe que você tem uma submetralhadora, você vai com que a sua força te manda lá. E no caso do exército alemão, grande parte, né, usava o rifle Karabiner 98K. Então, esse rifle era um rifle de ferrolho com 5 munições, então cada disparo você tinha que ferrolhar aquela arma lá, e você só tinha 5 disparos até recarregar o rifle. A PPSH-41, a Pepecha, já era uma submetralhadora soviética, baratíssima de ser construída. Ela tinha ali um molde e uma confiabilidade extremamente alta. E você tinha um pente redondo que eles utilizavam nesse armamento, que, se eu não me engano, tinha 70 munições. Então, num combate urbano, onde o seu inimigo, você sabe que ele tem um rifle que tem 5 disparos, e você tem 70 disparos para realizar a sua vontade, isso provavelmente dava um medo muito grande. Muita gente fala, né, ou escuta da MG42 ser o terror dos alemães, era realmente uma arma formidável, feita para ser realizada em grande escala e com um poder de fogo muito alto, mas era uma arma pesada, ela era uma arma onde você precisava de um espaço praticamente fixo para você poder usar. A PPSH, ela não tinha isso, ela era um armamento individual, então poderia ter 5 soldados e 5 soldados terem ela, e você utilizava esse armamento em combate urbano. Então, assim, para combates que eles chamam de close quarter, né, que é o combate fechado, esse armamento era extremamente superior. Então, a gente vai vendo como esses detalhes vão perdurando para que você tenha uma defesa concisa da cidade. Então, essa defesa, ela não é simplesmente porque eles entraram e defenderam. Ela é feita de diversos fatores. A gente tem o fator de que era uma cidade estratégica para os soviéticos também. Então, foi sim sendo reforçado. Se eu não me engano, tiveram 2 batalhões da NKVD que participaram do conflito de Stalingrado, levando treinamento, levando experiência, levando muito para lá. Assim como a gente tem ali um uso de equipamentos diferentes que, sim, corroboram para um uso ali dentro de um combate urbano que era mais efetivo, assim como a questão psicológica, onde você tem um invasor ali, que ele vai ficar com medo, obviamente, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então a gente sabe bem desse negócio de como é ter medo de entrar em alguns locais. Então, assim, imagino que para os soviéticos para os alemães também tinha muito disso. Eles com certeza tinham medo de entrar em alguns locais, porque eles já sabiam que poderiam ser vítimas de ataques e ataques diversos. Não necessariamente ele saberia que estava sendo atacado por uma artilharia antitanque. Ele poderia ser atacado por uma granada antitanque utilizada por infantaria, por uma mina terrestre bem posicionada em escombros. Ele poderia ser atacado por um rifle antitanque ou uma artilharia bem posicionada nos escombros também. Então, assim, você se sentir seguro dentro de um tanque é um fator psicológico também que a cavalaria utiliza, né? A cavalaria mecanizada. Mas, em quesitos urbanos, isso de quase nada vale. Então, você perde muito da efetividade Panzer, que acho que era o que grande parte do exército alemão ficou conhecido. Os soviéticos também, nessa época, já tinham o T-34 de 76mm, que era formidável contra os Panzer III que eles tinham lá, que os alemães utilizavam. Até porque é importante de lembrar isso, né? As forças alemãs, elas não começam em 1939 com o Tiger, que é um dos tanques que a gente mais conhece hoje em dia, né? Ou o King Tiger, que a gente sempre vê os tanques pesados alemães e todo mundo acha que toda a força alemã era composta por tanques pesadíssimos como esses. Não. Em 1939, na invasão da Polônia, a Alemanha usava o Panzer II, que nem canhão tinha, era só metralhadora. Então, assim, a parte que a gente tem de blindados do exército alemão nessa época era composta principalmente pelo Panzer III, que era um tanque não tão pesado, facilmente combatido pelos KV-1s ou T-34 de 76mm que os soviéticos já dispunham na época. E um outro fator, que é o que eu acho que grande parte, né, já deve ser vinculada na Batalha de Stalingrado, pela Batalha em Escombros,
escombros, pela batalha urbana, que é o uso de snipers, né? Os franco-atiradores, os atiradores de elite. Os soviéticos utilizaram muito bem os atiradores de elite. A gente tem uma denominação de atirador de elite, propriamente dita, pros soviéticos. Ele era uma unidade que era utilizada, né? Diferente do que a gente tinha dos alemães, onde isso era mais comum em tropas de montanha, até, né? Onde você tinha os Gebirgsjäger lá. Então, essas tropas de montanha, elas tinham atiradores dedicados, mas não necessariamente eles tinham uma unidade de franco-atiradores. Isso foi até por parte de Stalingrado, né? Sendo mais utilizado ali nessa época. Assim como em outras facções, a gente também não tem muito uso de sniper igual a gente tem hoje, ou como a gente tinha pelos soviéticos nessa época, né? Infelizmente, eu acho, assim, que grande parte dessa visão hoje, principalmente para nós aqui do Brasil especificamente, a visão de sniper ficou simbolicamente marcada pelo Círculo de Fogo, né? Aquele filme com o Jude Law, que marca a história do Vassili Zaitsev. Esse, infelizmente, é um pecado oculto que eu tenho, porque eu gosto desse filme, apesar dele ser uma grande propaganda americana contra os soviéticos sendo utilizada, né? Ele sempre tem aquela frasezinha utilizada de como os soviéticos fazem um banho de sangue e como a gente precisa segurar essa cidade, nem que a gente pereça todos os civis aqui ou algo do gênero, mas eu ainda acho um filme bem feito em suas cenas, né? E que traz uma visão do que poderia ser a Batalha de Stalingrado nessa época. Então, assim, a gente tem cenas do filme, por exemplo, igual a cena inicial, que eu acho que ficou marcada, até é interessante, né? No Call of Duty World at War, não sei se você jogou esse. Joguei e é o meu favorito junto com o Call of Duty 2. E eu tenho uma queda pelo World War II, mesmo sendo um que a galera não gosta muito. Perfeito. Cara, você falou exatamente o meu pensamento, porque é exatamente isso também. Eu gosto do World War II, mas eu sei que não é o preferido da galera, ele não é visado pro capitalismo exacerbado lá, pro pessoal ficar comprando 1 milhão de skins ou coisa do gênero, mas... a história dele é meio novelão, né? Mas é divertido. Também. Exatamente. A cena inicial dele, cara, você indo lá no dia D, né, vivenciando aquilo dali, pô, eu acho fantástico também. Mas no World at War você tem essa vivência como se fosse em Stalingrado. Então, você tem a cena ali do Círculo de Fogo inicial, total, basicamente, né? Você tem ali, ele vê os 5 soldados, você tem um rifle de ferrolho, que é o Mosin Nagant, utilizado pelos soviéticos, que também tinham, né? Eu falei dos alemães utilizando o rifle de ferrolho, mas é só porque era mais comum, né? A MP-40, que era a submetralhadora utilizada pelos alemães, não era muito comum. Agora, para as tropas de assalto soviéticas, era comum que você tivesse o PPSH, mas eles tinham também lá, como grande parte das forças, o Mosin Nagant, que era o rifle de ferrolho, né, a contrapartida ali, basicamente, que eles tinham. Então você usa lá o Mosin Nagant para poder disparar, como se você fosse o belo fazendeiro dos Montes Urais, chegando em Stalingrado e se tornando um dos snipers mais conhecidos. E eu acho até que ele ficou conhecido aqui no Ocidente justamente por esse filme, né? Mas, infelizmente, eu tenho muitas críticas a esse filme, mas eu gosto dele ainda assim, é um pecado oculto, né? Igual Pearl Harbor. Pearl Harbor, pra mim, aquela história do laço de amor é algo... eu não entendo porque tem aquilo no filme, mas o filme ainda, pra mim, é um prazer oculto ali que eu tenho. Ele tem os uniformes bem impecáveis ali, você tem uma fotografia muito boa do filme, você tem uma visão boa de como era a época. Então, Stalingrado, assim, a gente tem bastante referência visual, né, dessa parte, justamente porque é uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, eu diria a mais importante, porque é justamente o ponto de virada, né, dos aliados ali. Lembrando também a todos, né, que a União Soviética foi aliada durante o período da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente tem vários assuntos assim meio periculosos nessa parte, mas na época da Segunda Guerra Mundial, você pode ver lá, tem a foto da Conferência de Yalta, se eu não me engano, onde tem o Roosevelt dos Estados Unidos, o Churchill da Grã-Bretanha e o Stalin da União Soviética, sendo os 3 líderes mais importantes dos aliados, né? A gente tinha outros países aliados, Brasil, inclusive, mas sendo os 3 mais importantes. Então, eu peço até desculpa de novo, né? Eu não sei se eu tô me estendendo muito, se eu estiver me estendendo muito, fica à vontade. Você pode ir me pausando aí, pode ir podando, porque a gente vai entrando nos assuntos aqui e vai direto. Mas, basicamente... mas o História FM é isso aqui, é pra aprofundar mesmo, é pra ir fundo, então vamos embora. Maravilha, então. Mas basicamente isso, então, né? A gente teve um uso, sim, muito bom dos escombros em defesa da cidade, justamente por esse quesito que a gente comentou, que por você limitar os espaços do inimigo, você ter uma proximidade e aí você ter uma superioridade justamente pelo quesito dos armamentos e até mesmo pela questão que você teria de improvisar, né? Você consegue improvisar muito mais, você consegue improvisar muito melhor estando na
sua casa do que você conseguiria improvisar se você estivesse lá no meio do Pacífico, por exemplo. Então, assim, existe muito desse quesito. Então, o improviso dos soviéticos, uma coordenação da defesa, que também não pode ter muito essa visão de como se fosse um exército formal contra os guerrilheiros ali, que não foi nesse quesito. Eles eram um exército formal também. Existiam batalhas, podemos dizer, formais também, né? A gente tem depois ali, mais pro final da batalha, quando eles começam a dominar as fábricas, que eles dominam a fábrica a fábrica de tratores e a fábrica Outubro Vermelho, e se eu não me engano tem um monte também, que é um ponto bem sensível ali na cidade, que era uma elevação de terreno que eles tinham para posicionar observador de artilharia. Então, a tomada desses locais, ela foi feita em batalhas formais também, assim, existia batalha formal ainda, mas sendo muito mais bem explorada pelos soviéticos do que pelos alemães, justamente por todos esses pontos que a gente falou. E antes de seguir para a próxima pergunta, só um aviso para vocês. O episódio, eu acho que é o episódio 22 do História FM, eu e uns amigos a gente se reuniu para falar desse filme, Círculo de Fogo, e a gente desceu o sarrafo na parte histórica desse filme. Então, se vocês quiserem entender melhor o quanto esse filme falsificou a história por questões de propaganda, ouçam esse episódio que vale a pena. A visão que Hollywood nos vende da Segunda Guerra Mundial é de que os Estados Unidos foram os grandes heróis e salvadores da pátria. Mas isso não é verdade. O que realmente derrotou as forças nazistas foi um somatório de forças. E a gente não pode esquecer que entre essas forças aliadas estava a União Soviética. E aproveitando para aprofundar um pouco mais essa questão de combate urbano, existem algumas batalhas, alguns embates específicos que aconteceram dentro da Batalha de Stalingrado que acabaram ressoando mais e foram, digamos assim, louvados, né? Em particular pelos soviéticos, porque, claro, foi uma vitória super importante para eles e, né, vencer os nazistas. É sempre bom vencer nazistas. Mas aí eu tô falando principalmente da Casa de Pavlov e as fábricas de tratores e principalmente a fábrica que era chamada de Outubro Vermelho. Você pode falar um pouco mais sobre esses focos de resistência e do porquê que eles se tornaram tão simbólicos em relação à Batalha de Stalingrado? Claro, vamos lá. A cidade de Stalingrado, ela é margeada pelo Volga ali. Então a gente tem uma parte que é o distrito, digamos, civil, e a gente tinha um distrito industrial na parte da cidade, né? Eu não sei se tem um mapa da cidade, ou se já viu um mapa da cidade alguma vez, mas basicamente o distrito civil fica na parte sul e o distrito industrial fica na parte norte da cidade, sendo dividida, ou basicamente ali, ou um pouco mais acima também, a gente tem essa elevação que eu comentei agora, me fugiu o nome só, mas é uma elevação que virou um ponto também importante da cidade ali para ser dominado. E aí a gente entra no detalhamento dessa batalha. Stalingrado, quando a gente pode ler dentro de um livro de história, ela pode ser simplesmente ali uma frase, né? A Batalha de Stalingrado. Você viu até quando ela durou, você viu quando ela terminou, você viu quantas mortes tiveram e finalizou. Essa elevação que você tá falando, o nome me fugiu assim, cara, eu sei o nome desse negócio, eu esqueci. Eu dei uma pesquisada aqui, dei uma colada. Mamayev Kurgan. Isso, Mamayev Kurgan, exatamente. Então, esses pequenos pontos que a gente tem ali, que a gente vai trazendo para uma batalha em si, né? Que a gente tem ali a frase, né? A Batalha de Stalingrado. Quando a gente vem trazendo pro detalhe, é algo que a gente vê muito em reencenação histórica, que eu tento ver muito, é que essa batalha, ela não é composta por uma frase no livro de história. Ela foi composta por pessoas. Ela foi composta por soldados reais que participaram. E muitas das vezes, esses soldados, eles nem eram soldados de formação, porque hoje a gente olha ali para um soldado, né, para algum exército, alguma coisa do gênero, a gente pode pensar que é a pessoa que se voluntariou, que seguiu carreira militar e ele está fazendo o que é o dever dele. Nessa época, a gente já tinha os conscritos, né? A gente já tinha as pessoas que eu poderia ser um padeiro, eu poderia ser um professor de história, eu poderia ser um bibliotecário, e eu fui convocado para servir ao exército. Tiveram voluntários também, mas tinha gente que era convocada. Então, as pessoas que participaram desse conflito ali, muitas das vezes não tinham uma profissão clara, né? Então, assim, são pessoas que fizeram esse conflito. Então, o detalhamento que tem dessas batalhas é o que eu gosto de trazer também, justamente porque a gente traz esse detalhamento dos soldados que participaram. Então, a gente tem exemplo aí, né, da Casa de Pavlov, onde a mortalidade dele ali era algo, assim, absurdo, era de 90 minutos, se eu não me engano. Eu lembro de ter visto essa informação em algum lugar, onde se você fosse uma
uma das pessoas destinada na casa de Pavlov, você poderia durar 90 minutos. Então, você pensa em alguém, um jovem de 20 anos, que recém saiu da escola, nem começou a faculdade, às vezes ainda, foi trabalhar de auxiliar de padeiro, e ele foi destinado a um front onde ele pode ter 90 minutos, é algo, assim, assombroso. Então, eu acho sempre interessante da gente trazer para esses tópicos, porque a batalha em si, ela não foi em um dia, ela não foi em uma hora, assim como eles não ficaram também durante 3 meses trocando disparos diretamente. Então, essas batalhas, esses pontos específicos, esses focos de combate que tiveram, são os que chamam mais atenção, pois onde eles demonstram mais bravura ali nessa parte. A casa de Pavlov, o exemplo mais claro disso, onde até no subsolo o pessoal lutou contra as forças alemãs, ela se tornou um bastião ali total. Para quem já jogou Call of Duty, tem uma missão que você joga na casa de Pavlov, e se vocês já jogaram aí, quem já jogou, eu acho que foi no Call of Duty 2 até, se eu não me engano, ou foi no 1, eu não lembro agora, mas você joga na casa de Pavlov, e essa é uma das maiores demonstrações de bravura pra mim que teria, que são das pessoas lutando contra uma força que, sim, era uma força invasora, né, por isso que você tava lutando com ela, mas era uma força nefasta ali, e você ser um bastião da defesa ali pra essa parte, você não sendo alguém de carreira ou algo do gênero, você fazendo esse tipo de defesa, eu acho simplesmente, assim, absurdo. Cara, eu venero essas pessoas que participaram do conflito como um todo justamente por causa disso, porque são pessoas que às vezes não tinham muita instrução, às vezes tinham sonhos na vida, mas elas deram, né, sangue, suor e lágrimas por defender, assim, cada casa, cada centímetro, cada parede, cada rua, nesse momento, assim, e hoje a gente estuda, né, hoje a gente consegue visualizar que foi um momento decisivo, mas para as pessoas que estavam lá naquele momento, muitas delas com certeza estavam sentindo medo, elas estavam ali pensando na família, pensando em voltar para casa ou algo do gênero, e hoje o conjunto de ação dessas pessoas, que é o conjunto de conflitos que a gente teve nessa época, é algo, assim, absurdo. Aí, voltando, né, a gente tem ali uma divisão da cidade, que seria esse distrito civil e o distrito industrial. No distrito industrial, a gente teve a fabricação de itens até os alemães tentarem tomar a cidade como um todo ali nessa parte. Então, assim, eles não pararam de produzir nem quando os alemães já estavam nos arredores da cidade. É como se você continuasse trabalhando, é como se a gente estivesse aqui gravando um podcast ainda, e aqui na porta da minha casa já tivesse alguém aqui querendo tomar minha casa, ou algo do gênero. Então, as pessoas foram muito bravas ali pra essa parte, simplesmente pra tomar ali e defender defender esse terreno de fábrica, porque justamente produzia itens que eram usados na própria batalha, às vezes. Então, a fábrica de tratores, eu acho que ficou a mais conhecida, né? Foi uma das mais sangrentas batalhas, justamente porque, como a gente estava comentando, né? Se você usa o terreno da cidade, os escombros da cidade, fica mais difícil de você passar. Na fábrica, no complexo fabril que a gente tem ali, ele é mais amplo, ele é mais espaçoso. Então, os alemães conseguem utilizar melhor as forças deles, em algo que eles já estão mais acostumados. Então, essa parte era melhor utilizada nesses terrenos de fábrica. Justamente por isso que nesses terrenos ficou um pouco mais conflituosa ali, não, mas a batalha ficou um pouco mais intensa, né? Podemos dizer assim. Os alemães tinham uma vantagem nesse terreno por ser mais amplo e eles saberem utilizar um pouquinho melhor nessa parte. No final, até, na verdade, assim, depois de um tempo passando o conflito, os alemães foram ganhando experiência também nessa parte de conflito urbano, até por isso que na Operação Urano, quando eles cercaram a cidade, eles simplesmente não esmagaram assim de uma vez. Eles cercaram a cidade, primeiro deixaram os alemães famintos, para depois renderem todo o exército, basicamente, né? Mas eles invadirem a cidade de Stalingrado para tentar tomar dos alemães, seria basicamente a mesma coisa quando os alemães estavam tentando tomar Stalingrado de volta. Então, assim, eles já estavam com essa experiência na parte de batalha. Então, assim, o uso dos tanques alemães para essa parte fabril foi um decisor importante também nessa parte, né? E aí eu acho sempre interessante, porque é a Batalha de Stalingrado, né? Como a gente tinha comentado, é uma frase do livro, mas ele tem tanta nuance, ele tem tanta coisa. Ele tem as travessias do Volga, que eram atacadas pela Luftwaffe. Ele tem uma batalha numa fábrica de tratores, onde a gente tinha lá um espaço amplo também ali. A gente tem uma batalha na casa de Pavlov. A gente tem dias ali que as pessoas passaram e que às vezes a gente nem estuda muito sobre isso, não fala muito sobre isso, até porque é um detalhamento que eu acho que não contribui muito, né, realmente para o estudo da história como um todo, né, mas que, na verdade, contribui até, né, mas para você ter um entendimento claro, mas talvez não caia na sua prova isso, né, mas para você ter um entendimento claro de como foi a batalha, os seus desfechos e como ela aconteceu, porque algumas das pessoas podem se perguntar, como que os alemães, uma força que estava quase imparável ali, eles avançaram
quase até Moscou. Como que em uma pequena cidade eles pararam, né? O que tinha nessa cidade para parar assim? Por que em nenhum outro lugar eles foram parados? Então, assim, esse conjunto ali é o que traz esse estudo mais claro pra gente, né? E a gente consegue ver essa parte, esses detalhes ali. Uma coisa muito famosa, muito citada quando se fala na Batalha de Stalingrado é a chamada Ordem 227, que ficou conhecida como Nem um Passo Atrás. Ela não é exclusiva dessa batalha, mas é onde ela costuma ser mais evocada quando o assunto é fazer críticas à União Soviética durante a Segunda Guerra, né? E isso acabou gerando uma série de interpretações e tal, algumas exageradas, de como, por exemplo, a ideia de que todo soldado soviético que recuar no avanço vai tomar um tiro e vai ser executado pelos agentes da NKVD e tal. Eu já discuti isso em outros episódios, mas é aquilo que eu falei, né? A gente não pode obrigar a galera que tá ouvindo a ouvir outro episódio inteiro para saber de uma coisa assim específica. Então eu queria pedir para você explicar o que foi efetivamente essa ordem, em que contexto ela foi criada, como é que ela funcionava na prática, o papel dos batalhões penais, dos destacamentos de bloqueio e, assim, em suma, entender o que existe de mito e de realidade nessa memória popular sobre a Ordem 227. Memória popular e também algo que aparece em uma, entre aspas, historiografia conservadora, vou colocar desses termos, né? Ah, com certeza, cara. A Ordem 227, ela é assim, é quase um prato cheio para quem quer criticar a União Soviética como player, né, como um todo ali. E aí usa isso para uma crítica do comunismo, que eu não acho que nem faz sentido. Até porque essa ordem, basicamente, ela era uma prerrogativa legal de que você tinha para você não deixar o pânico se instaurar. Se você lê a diretriz, né, a Ordem 227, é isso que ela faz. Na verdade, ela, inclusive, não diz que você deve atirar inicialmente nessa pessoa. Isso é uma última instância. O que a diretriz 227 diz, propriamente dita, no documento ali em si, é que se um soldado estiver causando pânico, né, que é muito comum. Olha todos os cenários que a gente trouxe aqui agora. São pessoas comuns, né? Imagina você que está saindo da escola agora, você nos seus 19 anos, juntou todos vocês ali, seus amigos, né? Vocês foram ali convocados, foram para um conflito, foram para uma batalha. E aí no meio dessa batalha você vê um amigão seu de infância se desesperando e fala assim, cara, vamos correr daqui. Você vai ficar? Você vai tentar manter ele ali? O que você vai fazer? Muito provavelmente você vai seguir o seu amigo de infância. Então a Ordem 227, ela é uma prerrogativa legal para que você não permita que os soldados criem esse pânico, o que é super comum quando você tá gente, você tá no meio de um conflito, assim. Você não pode pensar que todo mundo ali sabe o seu dever, não vou correr daqui e eu vou ficar aqui até o último homem, entendeu? Até a última bala e eu vou segurar aqui. Nem todo soldado pensa assim. Tem soldado que, no momento que estourou a primeira bomba, ele já pensa logo em correr. Isso, na verdade, é muito mais comum do que a gente pensa. E aí, essa diretriz, né, a Ordem 227, que, na verdade, era uma prerrogativa legal para que, se alguém criasse este tipo de pânico, o que você poderia fazer? Você poderia prender essa pessoa, você poderia retirar ele da linha de frente, que era muito mais o que acontecia, tá? Se você pegar as estatísticas, muito mais pessoas foram presas pela Ordem 227 do que sumariamente executadas. Poderia, agora, ter uma execução baseada na Ordem 227? Poderia, mas você tem que lembrar que isto é uma outra época, é uma outra mentalidade e é um outro uso, né, dessa parte. O que quer dizer, assim, que nos outros exércitos isso não acontecia? Agora, assim, sendo bem sincero, você é ingênuo o suficiente para pensar que um capitão alemão que esteja ali e um soldado dele ali começa a querer deserdar, né, começa a tentar levantar um motim para isso não acontecer? Quantas vezes você acha que isso daí pode não ter acontecido dessa pessoa ter sido sumariamente executada ali e isso ter ficado fora dos registros? Isso sim, para todas as forças, tá? Isso pode ter sido algo que aconteceu em várias forças. Mas o que acontece? Os soldados, depois que eles estão lá, né, e fazem o conflito deles, fazem a batalha, geralmente eles escrevem nos relatórios e eles precisam dizer nos relatórios o que aconteceu efetivamente. Para esses casos onde o soldado criava pânico e era sumariamente executado, era dito no relatório que era utilizada a Ordem 227. Então, assim, a gente tem números claros hoje de pessoas que podem ter sido executadas ou não com a Ordem 227, justamente baseada porque a gente tem isso daí, já que era uma prerrogativa legal. Isso foi feito pelo governo para você poder usar isso como uma prerrogativa legal. Então, assim, por isso que você vê muito disso e você vê poucas pessoas falando disso como algo que pode ser um âmbito geral. E aí, a gente entra nesse outro quesito também, que é a falácia de dizer como se fosse nenhum passo para trás. É do tipo assim, Iclis, você vai correndo para lá para matar o inimigo, mas se você voltar, eu mesmo vou te atirar. Onde isso faz sentido, assim,
assim, gente, é ilógico pensar em algo do gênero. Os soldados, né, as forças que você tem ali, eles são forças consideráveis. Ele é um poder de material humano, é um poder material bélico ali, que você simplesmente não gasta de qualquer jeito, assim, né? É até meio estranho falar disso, assim, porque eu sempre estudo das pessoas como pessoas, e agora a gente falando como se fosse material humano, né? Mas, basicamente ali, o material humano, ele é valioso. Você não simplesmente manda 500 tropas ali marcharem em direção a uma morte certa e falar que vai atirar nelas se elas voltarem. Existe retirada estratégica. Isso era uma tática utilizada pelos soviéticos também. Então, alguém que usa a tática de retirada estratégica não condiz com uma ordem que fala que todo mundo que recuar vai ser sumariamente executado. Então, assim, é uma falácia total. A Ordem 227, ela existiu, propriamente dita, mas ela é muito mal interpretada e eu acho que muito mal utilizada, principalmente pelo Círculo de Fogo. Aqui, todo mundo que escuta da Ordem 227, se pedir uma referência, vai falar do Círculo de Fogo e vai achar que tinha lá um soldado da NKVD com uma metralhadora atrás, esperando para fuzilar todos os soldados que voltassem. E assim, é uma falácia total. Isso sempre me destrói um pouco, assim, porque não é possível que alguém tenha pego justamente essa mentalidade e falado, realmente eu acho que era assim, sabe? Não pensa, sabe? De como era. Aí vamos lá, eu vou pegar esse exemplo aí do Círculo de Fogo, né? O que ele tem lá? A primeira falácia já, né? Como se os russos fossem pobres coitados que sempre falta equipamento. Um deles usa um rifle, o outro usa 5 munições num clipe e nem usa capacete. Você vai na cara e na coragem, irmão. É assim. Não era assim. Você tinha ali um recebimento de equipamento, você tinha equipamento propriamente dito, né? Mas nem todo mundo era tão bem equipado. Mas todo mundo era equipado de alguma maneira, né? Você não mandava alguém pra cima do inimigo com um clipe de 5 munições. Isso é uma falácia total. E aí, segundo, você tem uma tropa. Cara, você é um soldado. Digamos assim, você é um sargento, né? Que a gente tem uma divisão de... Na União Soviética era mais diferente ainda, porque tem patentes diferentes, mas eu vou usar com as patentes brasileiras para você ter uma clara visão. A gente tem os sargentos. Os sargentos, eles são a última classe dos praças, né? Você tem um sargento ali que ele é a última classe de um praça. Então ele já foi praça algum dia, né? Ou ele já trabalhou com praças, né? Que são os soldados, cabos e entre outras unidades assim. E aí você tem um sargento. O sargento, que ele já fez ali alguma coisa como um soldado, ele sabe como é. Você acha mesmo que um sargento vai mandar um subordinado dele pegar 5 munições na mão e falar, vai lá na frente do tanque, se joga lá na frente do tanque, eu confio que vai dar certo. Gente, isso não tem como dar certo, entendeu? E aí o cara não vai fazer isso. É propriamente dito, ele vai organizar uma defesa, ele vai falar, olha, você só tem essas 5 munições. Beleza, então, recua, acha um rifle e volta. É isso que ele ia fazer, muito provavelmente, tá? Nesse quesito aí, nesse caso. Mas nem tem o rifle, então. Então fica aqui e espera, porque alguma hora alguém aqui com rifle vai cair, você pega o rifle dele, entendeu? Mas você não vai andando junto com ele, você não vai atacando assim. Então, e além disso, você tem uma metralhadora. Nessa cena, se eu não me engano, tem uma Maxim, que era uma metralhadora que eles tinham com rodinhas, e ela fica lá esperando. Cara, se aquela metralhadora tivesse sido usada no ataque, eles tinham 30% de chance de ser mais efetivos. E aí você acha mesmo que, com 30% de chance de ser mais efetivo, o cara ele não ia na frente, ele ia ficar lá atrás e ia disparar em todos os soldados que estão voltando. Cara, eu acho que eu fui repetitivo pra caramba nessa parte daí, mas é porque essa ordem, essa diretriz, assim, a falácia que trazem sobre ela, como se ela fosse algo pra você poder atirar em todo mundo que tá metendo o pé, é algo, assim, absurdo, pô, é surreal. A gente tem até na cena lá que eles estão no barco, né, que, por exemplo, um avião atacou o barco, e aí um dos caras pulou do barco, né, e aí o oficial da NKVD foi lá e disparou com um revólver nas costas do cara. Pô, nunca que ia ser assim, entendeu? Você espera o quê? Que todo mundo fique no barco, o barco tá sendo atacado e todo mundo vai ficar, porque se o barco afundar, vai afundar todo mundo junto. Não, eu tô precisando de gente do outro lado do Volga. Se o barco todo afunda e só esse cara daí sai e vai nadando até outra margem e continua lutando, ele é herói. E aí, tu quer me falar que o cara, pô, prefere dar um tiro nele ali. Então, assim, essa ordem é algo, assim, que é muito, muito mal vista, assim, é muito mal utilizada e muito mal estruturada, não, né? Ela é muito mal, não é decodificada, mas ela é muito mal usada, né? Ela é distorcida, né? Vamos usar o termo certo. Ela é distorcida na cara dura. Isso, exatamente. Ela é totalmente distorcida. Existia, sim, a Ordem 227, onde você tinha uma clara ordem para você não deixar um soldado em pânico, colocar os demais soldados em pânico. Você, se tem um soldado ali que ele tá gritando, tá se esperneando, tá falando que vai embora, gente, vamos todos embora porque aqui não tem jeito, você prende esse cara, você tira esse cara dali de frente. Em situações mais desastrosas, normalmente quem era punido era o oficial. Às vezes o oficial, tipo, sei lá, ele tinha algum benefício do governo, ele perdia esse benefício. Os soldados não necessariamente eles
tomavam tiro, eles iam pra batalhões penais, aquela coisa toda, né? Exatamente. Então, assim, olha a quantidade de coisa que a gente já falou de uma ordem que as pessoas restringem a se você recuar, eu te mato. Cara, pô, isso é absurdo. Mas sim, aí falando dos batalhões penais também, né, que a gente tinha alguns ali. Tinham dois tipos de batalhões penais, né, basicamente. Tinha os batalhões penais militares e os batalhões penais civis, que também eram militares, mas assim, se você tem uma pessoa que cometeu um crime civil e ele estava preso, ele pode ter sido alocado em um batalhão penal. E a gente tem as pessoas que são militares já, mas é um militar que ele perua muito, né? Ele não segue as ordens muito bem ou algo do gênero, e ele é colocado dentro de um batalhão penal. Geralmente eram feitos para fazer os trabalhos mais sujos, né? Digamos assim. Os trabalhos que você não usaria a sua infantaria regular, podemos dizer assim, né? Que ele tinha um enforce ali, né? Ele tinha um uso da força um pouquinho maior até. Mas justamente porque, na verdade, não era como se você ficasse chicoteando o cara, né? Era porque você tinha uma pena mais severa. Se você já tivesse um batalhão penal, você perderia mais benefícios, ou você poderia vir a ser julgado de maneira mais efetiva do que se você tivesse num batalhão normal. Então, assim, cara, essa ordem 227 é um absurdo. Eu jogo Company of Heroes também no computador. Eu joguei o Company of Heroes 2, que tem essa ordem 227, e aí é aquela clássica história do cara falando como se ele fosse preso porque ele viu alguém usando a 227, e aí ele viu que a União Soviética era muito ruim, e aí ele decidiu questionar isso, e agora ele está preso. Então, assim, cara, não era assim. Os soviéticos, eles também eram pessoas, tá? A gente tem que lembrar isso também. Eles também eram soldados, eles sabiam o que faziam, eles tinham treinamento, eles tinham equipamentos, eles tinham táticas e eles tinham uso delas. Então não era simplesmente, gente, todo mundo vai avançando pro moedor de carne, tem gente pra caramba, e aí se vocês recuarem eu mato todo mundo. Essas pessoas, elas podem ser utilizadas. Outra parte que me irrita também da Segunda Guerra Mundial, que é o dos japoneses, né? Como se eles sempre utilizassem os japoneses como se fosse o último ataque. Sempre que você vai ver um japonês sendo representado na época da Segunda Guerra Mundial, é sempre o cara que acabou a bala, eu vou puxar a minha katana e vou correndo em direção ao tanque inimigo. Gente, nem todo mundo é fanático assim, entendeu? As pessoas, elas pensam também. Você não precisa levar como se a pessoa fosse sempre um boneco ideológico que tá seguindo regra ao mesmo tempo. Falaram isso, inclusive, cara, num podcast do Brasil, como se o brasileiro nessa época, ele era, na Segunda Guerra Mundial, ele foi muito reconhecido porque acabava a munição, ele pegava a peixeira e saía correndo. Gente, não faz sentido. O teu inimigo tá a 200 metros de você. Ele tá com um rifle. Ele tá disparando. Acabou de acabar a tua munição aqui. Ele nem sabe que acabou a tua munição. E aí você sai da sua cobertura e vai correndo na faca? Pô, ninguém faz isso, gente. Tipo, a gente tem que usar mais não a lógica, né? Eu acho até que é lógica mesmo. Mas pra ter um pensamento crítico, se isso daí é algo que pode ser viável ou não. Isso é o primeiro ponto que a gente pensa ali, né, nessas batalhas. Agora, vamos lá. Ordem 227. Alguém te fala assim, não, isso daí era a ordem dos soviéticos para executar todo mundo que recuasse. Pensa com você mesmo. Faz sentido isso? Faz sentido simplesmente aniquilar minha própria força porque eles estão contra um inimigo que tá mais forte? Faz sentido eu eliminar 20 soldados meus porque eu vou mandar eles irem contra um tanque sem nenhuma arma antitanque? Não faz sentido, entendeu? Então, ela é muito distorcida, é muito mal utilizada, foi muito mal representada já. Em todas as obras que eu vi, essa ordem 227, ela foi extremamente mal utilizada. E eu já vi o Stalingrado russo, né, o filme russo do Stalingrado, eles não mencionam 227, eles nem falam como se fosse para defender ou algo do gênero, né? Ou para fazer um uso correto dessa ordem. A maioria das representações que a gente tem de ordem 227 é como se fosse esse daí, Victory or Death, e se você correr de volta eu te mato, entendeu? Que você tem que sempre ir pra frente. É só pra frente, foguete não dá ré, você tem que ir e acabou, entendeu? É muito distorcida mesmo essa ordem. 75 anos atrás, no dia 23 de agosto de 1942, começava uma das maiores e mais importantes batalhas da história, em Stalingrado, então na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 2 milhões de pessoas envolvidas, com um número de vítimas incalculável. Mais de 1 milhão entre mortos e feridos, sem falarmos em desaparecidos, capturados e vidas civis. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG.
Uma coisa que aparece bastante nos relatos sobre Stalingrado é a brutalidade das condições de combate para os dois lados, né? Fome, frio, exaustão, falta de munição, combate corpo a corpo constante. Para os soviéticos também tinha a pressão da população civil que estava sofrendo. Houve um momento ali em que os civis foram proibidos de sair da cidade. E, enfim, era uma questão realmente muito pesada e tudo. Então eu queria pedir para você explicar como era o cotidiano de soldados soviéticos e alemães dentro da cidade durante os meses mais intensos de batalha, baseado nos relatos que você já leu, ou memórias dos soldados, o que você já teve contato, né? Então, vamos lá. Eu vou usar um exemplo, porque eu acho que talvez fique mais claro, né, para o pessoal conseguir visualizar, mas só para contextualizar, né? Um soldado, ele recebe ali as suas rações operacionais, né, digamos assim. Ele tem ali uma quantidade limitada de alimentos. E aí, usando o dia D como exemplo. Quando os soldados paraquedistas caíram atrás das linhas inimigas, eles tinham 9 rações operacionais. Eram 3 dias de ração, com café da manhã, almoço e jantar. Então, passou-se 3 dias, ele fica sem comida. Ele não tem mais comida. Ele só recebeu 9 rações. Para 3 dias, 3 refeições por dia. Na Batalha de Stalingrado, era basicamente a mesma coisa. Eles recebiam as provisões ali para você ter um tempo estabelecido de alimentação. Agora, imagina que você está lá na casa de Pavlov e você tem 5 dias de ração, né, operacional. Você está recebendo ração ainda. Seu último recebimento foi 5 rações. Você acha que daqui a 5 dias você vai receber de novo. Então você não raciona, né? Porque eles faziam isso também, né, de racionar as rações quando você já sabia que não receberia mais. E, basicamente, você tem 5 dias de alimentação ali garantida. Depois desses 5 dias, se a sua linha de suprimento foi cortada, você não recebe mais comida. Acabou. E, por exemplo, no meio da casa de Pavlov, muito provavelmente não teria o que você saquear ali. Ou se tivesse, você já teria saqueado. Mas digamos que um saque ali dure um dia. Depois disso, acabou. Você vai passar fome. Você não tem como receber mais alimentação. Digamos que você esteja cercado. Você não vai conseguir mais receber nenhum tipo de alimento. E aí, esse é um dos pontos que eu acho que foi mais cruel por parte do Stalin, né? Que, querendo ou não, também era o ditador na época da União Soviética. Ele não permitiu dos civis evacuarem a cidade, para dar motivo aos soldados para lutarem mais pela cidade ali. Então, eu acho que é uma medida, assim, extremamente brutal, que você deixa os civis passados a esse ponto. E aí você imagina você como civil. Você tá na sua casa, você sai semanalmente, por exemplo, para ir ao mercado. E agora, semanalmente, você não consegue sair para ir ao mercado. Você não consegue pegar o seu alimento ali. Então você fica restrito nessa parte. E aí, além disso, existe o ponto também, por exemplo, existe ali um supermercado, né? Digamos que tá do lado da sua casa. Você não tem como ficar longe dele, né? Você fez um buraco da sua casa. Existem outras pessoas ali também que vão atrás desses alimentos. Então, a quantidade de alimentos ali vai acabando. E aí, lembra que a gente falou também dos países satélites que ficaram em volta, os romenos, italianos e húngaros? Eles estão ali tentando quebrar essa linha de suprimentos a todo momento. Eles estão tentando fazer com que não cheguem provisões para o exército soviético, assim como os soviéticos também estão tentando fazer com que as provisões não cheguem para os alemães. Então essa batalha, ela fica extremamente difícil. E aí o envio de material fica completamente difícil também. Não só de alimentação, mas como você bem mencionou também, de munição, de roupas de frio, de roupas novas, às vezes, que é algo que você precisa, e de itens em geral. Isso mexe com a sua moral de uma maneira que a gente nem deve conseguir imaginar hoje em dia. Só lembrando também, né, a todo mundo, que nessa época não existia o WhatsApp, não existia Facebook, nem Instagram, e se existisse também nessa época, você estaria lá com o celular sem rede, você não ia estar conseguindo ver. Mas enfim, você não vai conseguir comunicar-se com a sua família, você não vai conseguir se comunicar com seu filho, com a sua esposa, ou com algo do gênero, você não recebe carta da sua família, e a sua família não recebe carta de você. Então, imagina em casa as pessoas que têm um parente que esteja no fronte russo, que você não consegue receber notícias dele. E lá no fronte russo, essa pessoa não está conseguindo receber comida. Então, assim, é algo que traz a brutalidade desse conflito para algo, assim, em níveis exponenciais muito grandes. São pessoas passando fome. Eu tenho uma história que eu escutei de um pracinha mesmo, né, brasileiro, que ele estava lá na Itália, ele avançou com 4 soldados amigos dele. No que ele avançou, ele atravessou uma ponte. Assim que ele atravessou a ponte, explodiram a ponte atrás dele. Os alemães explodiram. Então, o que aconteceu com ele? Ele não tinha comida com ele. E ele não conseguia voltar, porque o rio era muito grande, muito largo, né, para ser atravessado a nado. E
com todo o equipamento também, ele corria o risco ali de ser abatido. Então ele teve que segurar a posição dele por 3 dias, até chegarem os reforços dele ali. Então imagina que por 3 dias ele passou fome ali, ele passou medo, ele passou uma ansiedade do caramba, que a gente não consegue, eu acho que nem imaginar. Eu, pelo menos, nem consigo imaginar. E aí ele conta no relato dele que assim que ele chegou, a primeira coisa que ele foi pedir foi comida, porque ele já estava 3 dias sem comer. E ele recebeu uma provisão brasileira, que era arroz, feijão, farinha e charque. E ele comeu aquilo ali tão rápido que ele desmaiou. Ele apagou ali, ele só acordou basicamente no dia seguinte. E aí ele chorou copiosamente depois, porque ele pensou que tinha ido dessa pra melhor. E depois ele chorou mais ainda porque ele pensou, se eu tô aqui e dormi aqui porque eu passei mal por conta de comer, né, ali muito rápido, eu poderia ter sido feito prisioneiro, ou poderiam ter me abatido aqui mesmo, entendeu? Porque aconteceu ali e foi por algo tão simples. Ele nem chegou a encontrar um inimigo propriamente dito ali. Ele não teve um encontro com o inimigo, mas ele teve um encontro com a fome. Então, assim, Stalingrado teve muito disso, no nível exponencial muito maior. Eu contei aqui um relato de um pracinha brasileiro, né, que, assim, nesse nível aconteceu em diversas casas ali dentro de Stalingrado, para diversos soviéticos, para diversos alemães, para diversos civis soviéticos que estavam lá enclausurados na cidade nesse momento. De batalha corpo a corpo, era como a gente tinha comentado. Se os soldados estão dividindo, às vezes, a mesma casa, acaba que em algum momento eles se encontram. E aí, você tem uma munição limitada. Às vezes, você vai preferir ir para o combate corpo a corpo do que utilizar sua munição, porque muito perto, assim, você não vai conseguir ter um disparo efetivo, você não vai ter tempo de disparar, ou você vai gastar um disparo que você pode utilizar contra alguém que está distante de você também, que você vai precisar usar esse disparo. É como eu tinha comentado, né, os alemães, eles tinham um rifle de 5 disparos, né, que era de ferrolho. Então esses 5 disparos eram cruciais ali para eles. Os soviéticos tinham um pouquinho mais, as munições menores, né, eram mais utilizadas assim, mas se você não utilizasse bem essas munições, você poderia ficar sem. E se você não tiver munição, como que você vai combater com um cara que está com munição do outro lado? Imagina que vocês estão ali, né, trocando disparo há 2 dias direto, né? Obviamente, né, as pessoas não lutam 2 dias direto, mas você tem focos, né? Por exemplo, alguém disparou a primeira vez, aí todo mundo dispara para dar supressão ali na pessoa. E aí, se você não cadenciar bem isso, você pode ficar sem munição. E se você não tiver munição, você não tem como se defender. E você não se defender ali é a sua vida em jogo. E você teria que se defender manualmente, corpo a corpo, né? Estando com fome. Isso debilita muito a pessoa. É algo assim que seria muito bizarro. Tem um outro relato também, eu não lembro agora quem que me deu esse relato, acho que foi a filha de um expedicionário, que ela falou que o pai dela estava na Itália e ele viu um grupo de civis assim comendo uma sopa, né? E quando ele chegou perto era uma sopa de cadáver. Então assim, é algo que a gente não consegue imaginar, sabe? Ele leva o ser humano a fazer coisas inimagináveis. E aí é novamente aquilo que a gente comentou mais cedo, né? A Batalha de Stalingrado, ela pode ser uma frase só no livro de história, mas o que a população passou lá, principalmente, o que os soldados passaram lá, o frio, a fome, o medo constante de um ataque inimigo ou algo do gênero, mexe muito com o ser humano como um todo, né? E aí quando a gente lê no livro de história, às vezes só as palavras ali, a Batalha de Stalingrado, não traz todo esse peso que a gente tem pra essa batalha ali como um todo. A gente tem que pensar também, assim, em todos os detalhes, né? Hoje, quando você tá sem nada pra fazer ali, o que você faz? Você mexe no celular, você vê um vídeo, você vê um podcast do História FM. Infelizmente, nessa época não tinha o História FM ainda, né? Eu acho. Acho que não tinha sido criado ainda, né? Mas você tem os mais básicas necessidades do ser humano ali que estavam em jogo, sendo fome, né? Água potável, você tinha um acesso às vezes limitado também, munição para quesito de combate, que nessa época era importante, eu posso contar como essencial, mas você não tinha ali uma distração, um afazer, um jogo, alguma coisa. Às vezes alguém para conversar você não tinha. Você poderia estar ali no meio dos escombros sozinho, não receber a notícia da sua família, você não tinha item pessoal seu, você não conseguia ver o resultado do jogo do Flamengo. Então assim, cara, era uma privação assim de uma coisa que a gente às vezes nem tem ideia. Para pra pensar, o cara não tomava banho, pô, às vezes por 2 semanas, sabe? Tipo assim, eu não consigo me imaginar hoje um dia sem tomar banho, porque eu já me incomodaria. Nessa época você tá sem acesso a nada disso, passando um frio desgracento que deve fazer lá na cidade de Volgogrado hoje, né, que já não é mais Stalingrado, né, hoje é Volgogrado, é a cidade do Volga, e uma privação restrita. E eu acho que o pior disso tudo ainda é a população civil que ficou condicionada a essas situações que um soldado, ele às vezes é preparado para uma situação como essa, né? Um civil, ele não é preparado para uma situação como essa. E quando você não pode deixar a sua casa, que você tem que ficar lá, é um pouco cruel, né? Eu acho bastante cruel. E
E eu acho que é isso, né? Realmente, assim, uma privação extrema por conta das linhas logísticas serem muito finas, você não conseguir ressuprir logisticamente as suas tropas, até mesmo a sua população, e as pessoas acabarem tendo que passar por situações como essa. Enquanto os alemães estavam focados na luta dentro da cidade, os soviéticos estavam preparando uma contraofensiva enorme. E aí eu queria pedir para você explicar como é que foi planejada a Operação Urano, qual era o objetivo dela, por que os soviéticos decidiram atacar principalmente os flancos defendidos pelos romenos e outros aliados do eixo, em vez de atacar diretamente o núcleo do seu exército alemão, enfim, fica à vontade. Bom, a Operação Urano, inclusive eu acho muito maneiro, tá? Que o nome das operações soviéticas eram com os nomes dos planetas ali, né? Então a Operação Urano ali, ela, marcada para essa parte, ela tinha o objetivo de retirar o cerco de Stalingrado. Então libertar Stalingrado como um todo. E aí a gente mencionou mais cedo, né? O que veio construindo-se para que a Operação Urano fosse do jeito que foi. Se não tivesse uma defesa estabelecida na cidade, como teve, a Operação Urano não seria desse jeito. Se o Zhukov não tivesse juntado as forças da maneira que juntou, a Operação Urano não seria do jeito que foi. Então, o conjunto de fatores que levou a Operação Urano do jeito que foi primordial para todos esses pontos. A defesa soviética que teve lá, né, do 62º, se eu não me engano, corpo que foi criado justamente para a defesa de Stalingrado, foi primordial para que a Operação Urano fosse eficaz da maneira que foi. A Operação Urano, ela contou com, se eu não me engano, 1 milhão de tropas soviéticas. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas se eu não me engano foi 1 milhão de tropas soviéticas que foram postas ali à margem de Stalingrado e seus arredores para serem realizadas. Um fator que foi muito importante também, que eu acho que pouca gente fala, é porque os soviéticos tiveram acesso a um telegrama, se eu não me engano, do Japão, que dizia que eles não tinham intenção de atacar a União Soviética. Então o que os soviéticos conseguiram fazer? Desmobilizar grande parte do fronte oriental para o fronte ocidental. Então eles tinham uma vasta força à disposição deles para poder ser utilizada, né? Então a Operação Urano, ela contava bastante com a defesa soviética dentro de Stalingrado, que deveria segurar até o ponto onde as forças soviéticas estivessem preparadas para poder realmente atacar durante a Operação Urano. E aí foi utilizada o movimento de pinça, né? Que a gente vê bastante ali. Os alemães usaram ali bastante esses movimentos de pinça e justamente os soviéticos usaram esse movimento de pinça. Esse movimento de pinça, ele não é... Os soviéticos não foram pela saco de usar movimento de pinça alemão, não, tá? Porque tem gente que fala hoje em dia que, não, os soviéticos aprenderam com os alemães a usar movimento de pinça e aí fizeram. Na verdade, esse movimento de pinça, se eu não me engano, os Zulus já usavam o movimento de pinça, porque eles tinham a tática do boi, né? Que o boi, ele tem a cabeça e os chifres. Então você concentra uma força grande na cabeça ali, onde você vai lutar diretamente com o exército, e os chifres cercam esse outro exército, atacando justamente os flancos dele. Então, esse movimento de pinça, ele não é algo inventado pelos alemães, nem nada do gênero, tá? Os soviéticos utilizarem esse movimento de pinça não é copiando os alemães ou algo do tipo. Então, os soviéticos prepararam um movimento de pinça justamente para atacar Stalingrado. Por quê? Quando você pega o mapa ali de Stalingrado, que você vê o grupo de exército B, né? Que é o sexto corpo de exército, que é do von Paulus, e o quarto corpo de exército Panzer, mais esses exércitos ali, que são 2 romenos, se eu não me engano mesmo, um italiano e um húngaro. Quando essas forças estão espalhadas ali na linha, né? Qual o movimento mais fácil para você poder fazer? Onde que vai ser mais fraco do inimigo e mais forte para você poder atacar? É justamente nessas forças onde você tem ali uma linha mais fina espalhada. Ou você tem ali, por exemplo, você tem um grupo de exército inteiro dentro de Stalingrado. Você vai atacar diretamente eles? Você vai desgastar as suas tropas assim? Você vai mandar todo mundo marchar e se eles recuarem, você vai executar eles na 227? Não é assim que funciona, gente. Tá aí o exemplo prático disso até, a Operação Urano. Eles utilizaram inteligentemente uma tática para poder invadir pelos lados inicialmente, onde você tinha ali um movimento de pinça, atacando o exército, o romeno e o italiano, se eu não me engano, que foram atacados. Eu acho que o húngaro não foi. Mas eles atacaram nessas laterais. Existe também um pouco, sim, desse misticismo de que essas tropas não eram tão bem preparadas, né? Elas estavam lá meio como de gaiato, né? Eles não estavam ali, não tinham esse empenho todo para defender a cidade. Então
Então, se você atacasse eles ali, eles recuariam mais facilmente. Existia um pouco, sim, desse conceito, mas muito mais porque era onde as linhas eram mais finas, era onde você tinha menos defesas concentradas. Então, você conseguiria mais facilmente atacar. E justamente esse movimento de pinça que eles fizeram, se eu não me engano, demorou acho que 4 dias para eles fazerem esse movimento de pinça e já cercaram Stalingrado. Eu não lembro o tempo, eu acho que eu errei nesse tempo daí, mas foi bem rápido que eles fizeram isso. Eles invadiram e invadiram com força. Eles já foram lá, fizeram esse movimento de pinça, cercaram Stalingrado e aí tudo que a gente estava comentando aqui agora há pouco se intensificou 300 vezes mais, porque você já não conseguia ter um suprimento muito forte. E aí agora você não consegue ter suprimento nenhum. Você está totalmente isolado dentro de Stalingrado, que foi o caso do 6º Exército do Paulus, que era o que estava lá preso dentro de Stalingrado nessa época. Então assim, totalmente para você fazer com que a força do inimigo seja ineficiente ao longo do tempo. Ele não vai ser uma ameaça daqui a um tempo. Daqui a 3 semanas, essas pessoas ali, elas não vão ser uma ameaça tão grande, elas não vão lutar, elas não têm munição, elas não têm comida, então elas vão se render. Então, esse movimento da Operação Urano, né, que é o primeiro passo, né, mas depois eles invadiram até retirar as forças alemãs do Cáucaso como um todo ali. Mas a primeiro ponto de virada ali é essa de Stalingrado. Então, você retomar a cidade, eles primeiro cercaram e depois retomaram a cidade com a rendição do Paulus, né, que o senhor Bigodinho safado lá até tenta fazer uma manobra para promover ele a marechal de campo, já que nenhum marechal de campo alemão até aquele momento tinha se entregado com vida. Então, ele esperava que o Paulus não se entregasse para não ser uma mancha ali. Mas como que você vai deixar, como que você não vai querer ser uma mancha na história quando você tá passando fome, suas tropas estão passando fome? Olha a situação que você tá, entendeu? Então, assim, é um quesito, eu acho assim, tenebroso também, sabe? É uma jogada política para tentar fazer com que o cara não se renda e que você ainda tenha uma possibilidade. E aí, tem diversos pontos, né, depois dessa Operação Urano ainda, que são desastrosos para as forças alemãs, né? Eles fizeram o cerco na Operação Urano, fecharam completamente Stalingrado. E aí o Manstein, se eu não me engano, que era um general alemão, pediu autorização para usar um grupo Panzer para furar esse bloqueio, né, da Operação Urano, que poderia ser ou não efetivo, mas eu acho que tinha mais chance de ser efetivo do que o que eles fizeram efetivamente. E aí eles não quiseram usar, né, eles não quiseram rebater essas forças para poder liberar o Paulus de onde ele estava. O que os belos rapazes, né, esbeltos rapazes, o esbelto rapaz, chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, sugeriu: não, vamos ressuprir eles por ar. A gente vai mandar a Luftwaffe e a Luftwaffe vai mandar equipamentos, alimentos e tudo isso via aérea para eles. E foi uma total catástrofe. Justamente porque o exército soviético, já na contraofensiva, já viu também que eles estavam fazendo essa jogada, pararam os tanques e estavam tentando ressuprir por via aérea, foram lá, atacaram as 2 bases aéreas próximas que tinham de Stalingrado. Então, assim, a Luftwaffe completamente dizimada, de mãos atadas, não conseguiu ressuprir, não conseguiu fazer um furo do bloqueio ali, até porque, se, por exemplo, assim que eles finalizaram, né, esse cerco, se o Manstein tentasse ali invadir com as forças Panzer, talvez ele tivesse um sucesso, porque as forças estavam se reorganizando. Mas depois de um tempo, onde eles já estavam estruturados, era inviável que eles conseguissem libertar essa força. Então, o Paulus, depois, né, eu não lembro a data certinha também, mas ele se rende às forças soviéticas, sendo o primeiro marechal de campo alemão a se render. E você consegue ver na foto o Paulus, um marechal alemão, visivelmente debilitado. Um cara já com fome ali. Você consegue ver que ele estava debilitado. Muito por conta do estresse, né, da batalha como um todo, da fome que ele estava passando. Isso porque ele era um marechal de campo, tá? A gente sabe que tem essa distinção, né, entre praças e oficiais. O oficial, ele ainda tem acesso a uma alimentação diferenciada, coisas do gênero. Isso você tá vendo o marechal de campo daquele jeito. Então, imagina como são as tropas, né? Quando você vê os relatos, as fotos, as pessoas de Stalingrado, como é que eles estavam, eram completamente debilitados, né? E aí, bom, basicamente, então, a Operação Urano foi essa concentração de forças soviéticas utilizadas ali ao redor de Stalingrado, que fizeram esse movimento de pinça, cercaram a cidade, forçaram o Paulus a se render, e os alemães, numa tentativa falha de ressuprir logisticamente eles por via aérea, não conseguiram. Depois, não tinham mais tempo hábil para poder tentar salvar as forças do Paulus. O Paulus se viu isolado. Inclusive, ele estava lá em Stalingrado a pedido do Hitler, né? A mando do Hitler. O Hitler mandou ele ficar lá na cidade, em Stalingrado. Se eu não me engano, ele estava em Berlim ou em Vinícius, se eu não me engano, que ele estava poucos dias anteriormente. E o Hitler mandou ele ir lá para a cidade, ficar lá com as tropas dele. E deu no que deu, né? Vitória soviética nessa batalha daí, que com certeza foi o ponto de virada, né? De virada na época da Segunda Guerra Mundial aí, pro início da derrota alemã, que depois a gente vai vendo
vendo aí que tem várias outras partes que vão corroborando mais ainda com essa derrota alemã, o dia D, a Operação Tocha, a derrota alemã no norte da África, a invasão da Itália, a rendição da Itália, né, como um todo ali também, que teve que ser invadida pela Alemanha depois. Então, tem vários pontos que vão corroborando para essa vitória, mas, com certeza, o ponto de virada, o que mostrava, o que aumentou a moral das tropas soviéticas, que viu que eles conseguiam repelir esse invasor e que esse exército não era, na verdade, tão imbatível assim, foi com certeza na Batalha de Stalingrado, né? Então, é isso. Tá bom. Na Batalha de Tsaritsyn, em 1919, Stalin, que futuramente seria ditador soviético, era o comandante da defesa bolchevique. Anos depois, em 1925, o governo soviético, como homenagem, mudou o nome da cidade para Stalingrado. Grado significa cidade em russo, ou seja, cidade de Stalin. Eu queria pedir para você explicar um pouco sobre esse imediato pós-batalha, pensando assim, a questão de impacto psicológico da derrota na Alemanha nazista, ou para os alemães, que imagino que deve ter sido um baque, né, porque eles ficavam recebendo toda aquela propaganda de guerra, de triunfo, e aí de repente os caras perdem em Stalingrado, né. Tem também o trauma para os soviéticos, em particular para os civis que sobreviveram, e para muitos dos soldados também. Existe toda uma questão dos milhares de soldados alemães, eu acho que foram, se eu não me engano, 91 mil soldados alemães que foram capturados pelos soviéticos ao fim dessa batalha. Vários deles morreram nos anos que se seguiram. Aí lá em 56 rolou a libertação dos que sobraram e que ainda estavam presos. Então, assim, galera que ficou mais de 10 anos presa na União Soviética, assim... dá pra desdobrar um monte, né, quando a gente fala dessa batalha, mas assim, o que é que você gostaria de falar a respeito desse pós-batalha de Stalingrado, o imediato pós-batalha para os lados envolvidos? Bom, sem dúvida, o quesito moral da vitória da Batalha de Stalingrado é o ponto-chave, né? O ponto principal ali que você tem para poder falar dessa parte, né? Você tem tanto uma vitória moral dos soviéticos, onde eles estavam libertando uma cidade. Politicamente, o Stalin também fica mais forte, né? Com essa parte. É a cidade que tem o meu nome, né? A cidade que uma vez eu tive uma vitória, que eu tive uma segunda vitória. Da mesma forma que a gente vê em vários filmes alemães, quando retratam os alemães, né? Do tipo assim, o Hitler vai lá dar uma ordem completamente absurda. Aí vem sempre o generalzinho lá pra comentar. Ele sempre nos levou à vitória, né? A gente tem que confiar nele mais uma vez. Então, assim, a confiança no líder, eu acho que era algo importante também, principalmente pra essa época. Então, a retomada da cidade de Stalingrado é algo simbólico, sim, de propaganda, de você trazer uma força ali pro seu povo e pra sua força política, né? Pra você, se alguém estava tentando amutinar ali contra o Stalin, não era nesse momento que ele iria agir, entendeu? Não seria nesse momento que ele conseguiria agir. Conhecendo já o Stalin, né? Em nenhum momento eu acho que alguém conseguiria agir, mas se alguém tinha alguma possibilidade de tentar jogar politicamente contra ele, nesse momento não conseguiria. Então era uma força política ali que você tinha, era uma força moral, onde você tinha cidadãos libertos de Stalingrado, onde você tinha soldados heróis, onde você já tinha esse conceito até, né? Você já tinha ali os heróis de Stalingrado, eram pessoas que receberam a medalha de herói da União Soviética. Então, assim, e sim, tá correto, se eu não me engano, tá? Foram 90 mil capturados no final de Stalingrado e acho que 5 mil que voltaram com vida. Eles devem ter passado maus bocados ali em gulags soviéticos, porque de 85 mil a gente não sabe mais. Mas, enfim, eu acho que o impacto que a gente tem pra vitória moral soviética que a gente teve nesse quesito, né, é simplesmente primordial. Sem essa vitória em Stalingrado, da maneira que foi, até por isso que a gente conhece da maneira que foi, né? É uma batalha que foi estruturada as informações dela para que ela se tornasse simbólica também, né? Poderia ter outras batalhas ali nos arredores ou algo do gênero que fossem mais estrategicamente importantes para esse quesito, mas a batalha de Stalingrado como um todo é o símbolo que move ali essa parte. É onde move e você tem voluntários do Exército Vermelho, é onde você tem pessoas se voluntariando
voluntariando, é onde você tem pessoas querendo ativamente ir pro fronte de batalha, já que eles viram que em Stalingrado foi possível, então agora é possível sim a gente tirar essas pessoas aqui das garras alemãs, né? Então assim, lembrando também, os alemães tinham os prisioneiros soviéticos nessa época já também, eles já tinham feito vários movimentos de pinça e estavam com bastante gente ali presa também. Então, essas pessoas que estavam querendo reaver as suas cidades, reaver os seus entes queridos, estavam querendo ter a sua terra de volta, estão motivadas agora. Elas viram que é possível, elas viram que existe uma luz no fim do túnel ali. Então, esse momento é simplesmente primordial. E é a primeira derrota também pro Hitler. Justamente o que a gente está falando que fortalece, né, o Stalin nessa época, enfraquece politicamente o Hitler, onde tinha aquele círculo, aquela corja maldita lá, daqueles tenebrosos, moribundos, devia ficar todo mundo igual um urubu ali, entendeu? Para poder tomar algum ponto de poder. Então, nesse momento que ele tem essa derrota, que ele tem essa perda, alguém ali que, por exemplo, era um general, um aristocrata, né, ou algo do gênero, que já era mais ligado à parte da realeza ali, que já não gostava tanto do Hitler ou algo do gênero, já fala, olha, esse daí é o cara que fez com que a Alemanha se envergonhasse historicamente, entendeu? Que tem o primeiro marechal de campo rendido. Então, já é algo que começa a enfraquecer politicamente ele. E que a gente sabe que foi bastante, né? Politicamente ele foi bastante atacado. Acho que com razão, né? A gente pode concordar nisso. Mas abrir esse pressuposto para os generais não levarem a ordem tão a sério. Para você ver que, tipo assim, olha, essa ordem daqui dele vai ser igual a Stalingrado, ele vai levar a gente para derrota. Por mais que possam ter tido micro-vitórias alemãs nesse período, não tô falando de uma conquista grande de território ou algo do gênero, tô falando de alguma batalha que ele tenha feito, fiz uma defesa boa aqui ou algo do tipo, não vai ser levado em consideração, porque você já está enfraquecido politicamente e ideologicamente também. Então, a Batalha de Stalingrado, ela além de ser esse ponto de virada tático, estratégico, logístico, de mapa também, ele é sim essa virada, né, que a gente tem ali política. Então, Stalin sai bem mais fortificado dessa parte, tanto que a Batalha de Stalingrado, eu acho que aproxima ele um pouco mais dos aliados, né, Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos. Eu acho que essa batalha, ela reforça um pouquinho esse laço, até porque a gente sabe que esse laço, ele era muito mais estratégico, assim como o laço dele foi estratégico com a Alemanha nesse período, e que algumas pessoas botam erroneamente, né, como se eles fossem nações amigas, nações aliadas, ou coisa do gênero, e não era nada disso, era no âmbito das relações internacionais, era um player forte que tinha ali, que era seu vizinho, e que simplesmente você fez um pacto ali com ele em algum momento, e se decidisse fazer algum acordo ou algo do gênero, era benéfico para os dois. Então as pessoas usam esse pacto do Ribbentrop-Molotov para falar como se eles fossem aliados, e na verdade não é nada disso. Se for assim também, a Inglaterra e os alemães eram aliados também, você pode falar que eles eram nações amigas, né? Porque eles fizeram aquele acordo de Munique, onde eles deram a Tchecoslováquia de bandeja pro Hitler, e assinaram um acordo com coisa ruim lá, o Sete Pele, entendeu? Então assim, eu acho que a derrota ideológica que tinha sobre o regime como um todo também foi possível, não só para os soviéticos até, eu acho que mais nesse quesito de âmbito político como um todo, mas a Inglaterra viu que era possível a Alemanha ser derrotada de alguma maneira. Os franceses que estavam lá na resistência, né, com Charles de Gaulle, viram que era possível os alemães serem derrotados de alguma maneira. Então isso já era algo que mexia ali com moral. E aí quem estava lá na França, na época, né, que era tropa de controle, né, era gendarmerie, né, era policial, tipo assim, local, já via, pô, a gente perdeu lá em Stalingrado, né, o negócio aqui pode ficar ruim pra gente. Ele já fica com medo, ele já começa a querer fazer mais acordo, ele já começa a querer olhar só pro rabo dele ou algo do gênero. Então, assim, eu acho que, assim, nesse quesito como um todo, a Operação Urano é, sim, uma derrota ideológica muito forte pro eixo como um todo, né, do principal aliado, do principal player. Então, ele é, sim, uma derrota tanto política quanto ideológica e uma motivação moral para as tropas aliadas. Para terminar, eu queria falar um pouco sobre memória histórica e simbolismo, porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, a Batalha de Stalingrado, ela foi um ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, é uma das batalhas mais famosas da guerra, quase como um símbolo máximo da resistência soviética contra a invasão nazista. Mas a gente sabe, e a gente até falou um pouquinho disso aqui, que existiu todo um esforço no Ocidente para alçar o dia D ao patamar de a batalha que virou o jogo, salvou a Europa, salvou o mundo. Falei disso no meu livro sobre o dia D para quem quiser ler, mas eu queria ouvir de você sobre a memória em torno de Stalingrado, porque há um esforço no Ocidente de diminuir a importância dela, e na Rússia existe um esforço de exaltação das memórias da guerra, né? E pensando aqui em cultura popular, filmes, etc., o que é que você poderia falar sobre a Batalha de Stalingrado
nessa memória histórica e na cultura popular, para além do Círculo de Fogo que a gente já falou, né? Bom, vamos lá. Existe sim uma verdadeira guerra ideológica aí para tentar transformar o dia D como ponto de virada-chave da Segunda Guerra Mundial. Ele foi sim um ponto importante, tá? Eu não quero tirar o mérito do dia D aqui de nenhuma maneira. Ele foi uma operação extremamente importante. Ele foi sim uma abertura de um fronte de batalha importante para o que tinha lá. Mas assim, se não tivesse o dia D, não teria, por exemplo, a Muralha do Atlântico. Então, assim como os soviéticos conseguiram tirar as forças deles olhando para uma guerra contra o Japão e utilizar no fronte contra a Alemanha não conseguiu tirar as forças dela da França e utilizar toda contra a União Soviética, porque sempre tinha ali um medo, né, alguma possibilidade da Inglaterra ou dos Estados Unidos utilizarem a França como uma porta de entrada para a Alemanha. Então, assim, tem sim o seu mérito, o dia D, tá? Jamais quero tirar o mérito do dia D, até porque eu, particularmente, tá? Vinícius, gosto mais do dia D em si. Eu sou, infelizmente, totalmente americanizado por propaganda, então o dia D, pra mim, é algo que eu gosto mais ali, visualmente, né? Então, assim, o dia dele tem o seu mérito. O Lend-Lease, por exemplo, que é o modelo americano de venda de material para os soviéticos, tem o seu mérito também. Os soviéticos não fizeram a guerra sozinhos, como tem gente que quer pintar também. O Lend-Lease foi importante, a coordenação de tropas foi importante, os aliados como um todo foram importantes. Então, não foi nem só os americanos salvando o mundo, nem só os soviéticos salvando o mundo, mas a gente coloca aqui, se a gente for colocar na balança por peso humano, os soviéticos foram com certeza os que sofreram mais, né? Em toda a batalha do dia D, que você tem o dia D em si, mais os 7 dias, se eu não me engano, depois, você não chega nem aos pés dos números que tem em Stalingrado. Mas a gente sabe também que os números não querem dizer só isso na batalha. O Brasil teve um contingente bem pequeno ali, mas se você pegar o número de efetividade dos brasileiros, foi extremamente alto. A gente foi a única força a render uma divisão alemã inteira na época da Segunda Guerra Mundial, tendo enviado apenas 25 mil soldados. Então, assim, não tem como desmerecer o Brasil, tem como enaltecer os feitos, mas não tem como tentar mentir uma história falando como se sem a gente a guerra não aconteceria. Então, acontece isso também lá para essa parte. E aí, a memória soviética, eu particularmente prefiro a memória soviética que eles fazem, porque eles têm um quesito mais militarizado dessa parte. Então, assim, eu já fui à Normandia, por exemplo, né, para as comemorações do dia D, eu vejo que é uma representação muito mais civil, assim, como um todo, né? Mas quando eu vejo lá aqueles desfiles dos soviéticos pro desfile da vitória, eu acho simplesmente fantástico. Até hoje eles têm os T-34 que rodam lá, e eu acho muito fantástico a preservação da memória que eles têm. Tem sempre eu vejo tem um meme engraçado que eu vi uma vez, que era a programação de TV russa, né? Que era durante o 9 de maio, que tem até isso, que eles comemoram o dia, né? Em datas diferentes. Tem o 7 de maio, que é quando os alemães assinam a rendição em Rhein. Tem o 8 de maio, que é o dia da vitória na Europa. E tem o 9 de maio, que é o dia que os soviéticos comemoram, né? Acho que o 7 de maio, que é o dia da vitória na Europa, e aí o 8 de maio é o dos soviéticos, só que como fuso horário diferente, para eles é 9 de maio. Acho que é isso. E aí eles comemoram no dia diferente, porque é o dia que o representante, né, do Kremlin estava presente para eles assinarem lá do fronte oriental. E aí a gente tem, com certeza, uma ideologia formada em cima disso para você tentar enaltecer os feitos do seu lado do campo de batalha. Ainda mais que logo depois da Segunda Guerra Mundial a gente teve o período da Guerra Fria, onde foi um embate entre Estados Unidos e a União Soviética nessa parte. Então, assim, a União Soviética tentou, obviamente, se mostrar como mais forte, mais beligerante, mais importante para a finalização desse conflito, e os Estados Unidos tentam fazer a mesma coisa. Eu acredito que os soviéticos, assim, eles tentam mais só mostrando a história como um todo, porque os números falam muito mais por si, mas eles têm sim uma preservação da memória ali, eles têm os reencenadores soviéticos que são muito fantásticos também. Eu acho muito maneiro. Já te dando até spoiler, eu tô vendo um uniforme de soviético pra minha filha, porque tinha na época, né, que eles colocavam as crianças, né, elas cantavam a música, né, a Katyusha e etc. Então tinha, da época, um uniforme que era soviético pra pessoas pequenininhas, né, pra criancinhas. E aí eu tô vendo um pra minha filha já, mas vai demorar muito tempo ainda, ela tem 6 meses só. Mas aí a gente tem, por exemplo, em Stalingrado, hoje, né, em Volgogrado, a gente tem a
maior estátua não religiosa do mundo, que é a da Mãe Rússia, se eu não me engano, né? É uma imagem belíssima que marca justamente esse sacrifício dos soldados que fizeram lá na Batalha de Stalingrado. E as representações que a gente tem hoje deles, né? O Círculo de Fogo, como a gente já mencionou. A gente tem algumas representações soviéticas, tem 2 filmes soviéticos que são de Stalingrado, um mais antigo e um bem mais recente. O mais recente eu vi, o mais antigo eu vi, mas tem muito tempo. Mas o mais recente, bem legal, mas é uma filmografia diferente. Para quem não tá acostumado com o filme soviético, é algo que pega um pouquinho diferente, mas eu acho muito mais fantástico porque você tem do lado soviético uma representação mais fiel de como eram, né? Eles preservam muitos itens lá, então você tem muito item da guerra que é preservado e que eles conseguem te dar um dinamismo muito maior. E, por exemplo, quando você vê o Círculo de Fogo, você vê todos os soviéticos como soviéticos. E aí, quando você vê o Stalingrado dos soviéticos, você tem um quesito muito mais regionalizado. Você consegue ver o ucraniano, você consegue ver o cara de Moscou, você consegue ver o cara que fugiu de Leningrado. Eles vão puxando essa regionalização. E eu acho isso fantástico. Eu acho que falta muito isso. É a mesma coisa que se a gente... Quando você vê um filme que vai colocar os brasileiros, vai todo mundo ser brasileiro. E aí, geralmente, a gente cai no estereótipo de carioca, né? Todo mundo parece carioca ali. Aí vai estar todo mundo lá falando do Cristo, falando do Flamengo, falando de futebol. Quando que, na verdade, quando a gente vê o Estrada 47, que é um filme sobre a Força Expedicionária Brasileira, você vê que tem um carioca, você vê que tem um cara da Paraíba, se eu não me engano, e você tem uma regionalização dos soldados ali, né? Isso pra gente tem uma visão mais clara, porque nós, como brasileiros, conseguiríamos ver essa regionalização, mas é algo que peca muito, né? Nos filmes lá de fora, principalmente quando você vê um filme do Ocidente falando sobre soviético. E aí, nos filmes soviéticos, você vê isso. Eu acho esse um detalhe fantástico. Se você vê isso daí num detalhe de um filme, é muito provável que ele tenha tido um esmero histórico um pouquinho mais mais aprofundado, né? E o Company of Heroes 2 é um outro que eu já falei aqui, é um jogo, né, que a gente tem ali de RTS, igual o Age of Empires, que ele fala um pouquinho sobre a Batalha de Stalingrado como um todo ali. Ele tem algumas missões que se passam em Stalingrado e o personagem tem uma ligação ali com o Stalingrado como um todo. Existe um filme também, Stalingrado, que é com aquele ator, ele faz Operação Valkyrie, ele é o comandante das forças da reserva e ele é um dos sargentos, se eu não me engano, de Stalingrado. É um filme que mostra mais o lado alemão e é fantástico também, porque a gente tende a ver os alemães também como os malfeitores que eram, né? Porque a maioria era mesmo. Mas a gente esquece que existe também o humano ali, né? Existe o cara que o sonho dele era ser soldado, calhou dele ser soldado no exército mais nefasto da história. Então, a gente vê o lado alemão também, eu acho importante, né? Tem uma cena que eu vi recentemente num filme do Prime Video, que é o Der Tiger, né? Que é o Tiger, é um filme copiando nos moldes ali do Fury, né? O Corações de Ferro, que o Brad Pitt fez sucesso. Eles fizeram um que é basicamente uma versão alemã, mas numa versão bem diferente, tá? É assim, parecido, mas não é nada igual, né? E eles têm uma história com o Stalingrado também, né? Eles têm uma passagem por Stalingrado que é justamente nessa visão, assim, os alemães sendo totalmente cruéis, implacáveis, né? Pra essa utilização ali. Quem já visitou o Stalingrado, puder mandar mensagem aí, me falar como é lá, que é um lugar que eu ainda tenho vontade de visitar. Infelizmente, não é um lugar que eu acho que eu consiga visitar recentemente, mas quero muito saber de como é lá, como é os pontos históricos. Você consegue visitar hoje a casa de Pavlov, né? Que é um museu ali. Se é aberto, visitar a estátua que a gente tem lá também. E visitar o campo de batalha seria algo que eu acharia bem incrível. Hoje eu só visitei os da Normandia, né? E seria interessante de visitar, sim, com certeza. Mas, sem dúvida, quando a gente vê ali o número de obras, né? Disponibilizadas para cá sobre o dia D, a gente tem um número muito mais expressivo e um número muito mais... Como é que eu posso dizer? É um filme mais feito pro público geral, né? Quando você pega ali um filme mais feito pro público geral, mais pessoas tendem a ver. São mais pessoas que eu acho que vão ver O Resgate do Soldado Ryan que veriam Stalingrado, né? Nem todo mundo quer ver a Batalha de Stalingrado ou se interessa tanto pela Batalha de Stalingrado. Até hoje em dia mesmo, justamente por falta dessas mídias ali que a gente teria, né? Da cultura pop. Mas eu acho até que isso tá mudando recentemente. Hoje eu acho que as pessoas estão mais interessadas em Batalha de Stalingrado. Até que, por exemplo, eu tenho um grupo de reencenação histórica, né? Que é o Verde Oliva. E a gente não tinha muita coisa de soviético. Hoje em dia isso tá tornando um despertar um pouquinho maior. A gente tem conseguido coletar mais itens, a gente tem conseguido ter mais acesso nessas partes, né? Porque antes era um pouquinho mais difícil. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais e a gente tem visto que tem mais pessoas interessadas, né? No dia a dia de um soldado soviético. A gente tem lá os itens, né? Você tem como era a escova de dente soviética, como era um chocolate soviético, a ração soviética,
a placa SN-42, eu acho que era como se fosse uma placa balística que eles usavam, você consegue visualizar lá como era um coquetel Molotov. Não funcional, tá, gente? É só réplica, pelo amor de Deus. Mas as pessoas têm se interessado mais em ver como eram os itens soviéticos. E, infelizmente, eu acho que isso não é relacionado junto ao estudo da história de como é, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, uma batalha tão importante que eu acho que o pessoal poderia se interessar mais, estudar mais e se aprofundar mais no tema, né? Muita gente, eu já vi também, que acha que Stalingrado é só propaganda soviética, né? Como se a batalha não tivesse sido tão importante assim. Isso me dá uma revolta, assim, sem tamanho, porque é como a gente tinha falado, né? Existem pessoas que lutaram nessa batalha. Então, é a memória dessas pessoas que tá ali nessa batalha, né? Nesse conflito, nesse sangue derramado que teve lá na neve de Stalingrado. Então, você achar que aquilo dali se resume a uma propaganda é algo meio absurdo pra mim. Mas, não sei se eu respondi tão bem a pergunta, porque me fugiram todas as referências de Stalingrado agora também, que eu já tenha visto em alguma forma na história. Acho que o Cruz de Ferro também é um filme que tem alemão da Segunda Guerra Mundial, se passa em Stalingrado. Mas me fugiu grande parte das referências que eu teria aqui agora. Enquanto a maioria dos países, assim como inicialmente a União Soviética, autorizava que mulheres desempenhassem apenas serviços não combatentes, como enfermeiras, as leis, a cultura russa e a necessidade de defesa soviética faziam com que elas fossem essenciais em todas as funções. Cerca de 800 mil mulheres tiveram funções de combate nas forças soviéticas na Segunda Guerra, e cerca de 100 mil estiveram presentes em Stalingrado, tanto em combate como em outras funções. Como é que você trataria o assunto Batalha de Stalingrado numa sala de aula, levando em conta que os estudantes do ensino básico costumam gostar muito de história militar, né? Tipo, todos os meus amigos que são professores há anos no ensino básico dizem que é muito comum os alunos perguntarem quando é que a gente vai ter aula de Segunda Guerra e tal. E normalmente você vai ter uma aula para falar disso, talvez duas com sorte, mas tendo que tratar desse tema, como é que você trataria? Pô, pergunta difícil essa. Porque é um tema que eu gosto bastante, então, também. Então, eu acho que eu acabaria tendo um enfoque maior, né? Mas como que a gente chamaria a atenção de um jovem ali, uma pessoa que tá querendo estudar, né? Como que você conseguiria chamar a atenção de uma pessoa para pegar a atenção sobre exatamente esse ponto, né? Se aprofundar mais. Eu acho que eu traria justamente os detalhes, né? Eu acho que eu falaria dos detalhes da batalha como um todo. Eu acho que era a coisa que mais me fascinava quando eu ia estudar história na escola, e que o professor falava os detalhes, mas não todos. Então eu tinha que ter o trabalho ainda de ir buscar alguma coisa, de ler um livro sobre o assunto, de buscar ali alguma coisa na internet sobre o assunto, porque eu queria saber mais desses detalhes. Então, como que era a localização, como que era o mapa do local, como que eram os itens que eles usavam, como eram os uniformes soviéticos, quanto frio que fez lá, quanta comida eles tinham, quais tanques eles usavam. Então, eu instigaria um pouco com esses detalhes que eu acho que, para quem gosta, né, geralmente, assim, para quem gosta de história militar, eu acho que são esses detalhes que chamam mais atenção. Então, despertaria ali, talvez, o interesse nas pessoas para essa batalha como um todo. E nisso, você vai inserindo o estudo histórico da batalha, que é totalmente a parte que é mais importante, que hoje em dia, a gente, quando já é mais velho, já gosta mais de estudar esse assunto, vai entrando. Mas, esses detalhes, eles são interessantes como uma porta de entrada. Eles não podem substituir o conhecimento da batalha, né? Você precisa apresentar a história da batalha para ele ali também, mas esses detalhes sendo a porta de entrada só também. Não adianta nada ele saber que tinha um Panzer III lá em Stalingrado, mas não saber o porquê que Stalingrado foi importante. Então, acho que seria assim, seria pelos detalhes que eu pegaria mais. E para terminar, eu queria pedir para você recomendar 3 livros sobre o assunto. Pode ser em português, inglês, espanhol, são linguagens mais próximas pra gente, né? O que você recomenda aí pro pessoal? Pô, maravilha. Eu tenho aqui o Victory at Stalingrad, The Battle That Changed History, do Geoffrey Robert. É um livro muito bom, assim, com um tema geral de Stalingrado, de um historiador que eu gosto bastante, que é o Geoffrey. Então, ele vai te dar uma visão total da batalha, né? Como um todo. Ele não é uma visão institucionalizada ali, para algum lado especificamente, então ele vai te dar uma visão geral ali da batalha. Tem também Stalingrad, The City That Defeated the
Third Reich. Então, esse daí é uma visão mais civil, ele conta com relatos civis da Batalha de Stalingrado, então ele vai falar da Batalha de Stalingrado como um todo, mas trazendo mais para esse lado civil ali. É um livro do Johann Helbeck, então você vai ter uma visão dos civis da batalha. Quais são os relatos dele, o que eles falaram ali, o que eles vivenciaram na batalha e como que essa batalha, sendo essa batalha dessa magnitude, como que ela influenciou na vida deles. E, por último, o Notes of a Russian Sniper, do Vassili Zaitsev, e a Batalha de Stalingrado. Eu acho que o Vassili Zaitsev é um dos nomes mais marcantes da batalha, então não poderia deixar de fora aqui esse nome marcante aqui para a literatura também, para você poder ver um pouquinho de como foi a vida do Vassili durante a Batalha de Stalingrado e como que essa batalha mudou a vida dele, basicamente, e como ele mudou essa batalha também. Então é isso. Vinícius, tem alguma consideração final? Cara, acho que não. Eu queria agradecer novamente só pelo convite. Você não sabe o quanto eu tô honrado de estar aqui. Eu amo o História FM. Já te sigo aí um tempinho, né? Então, estou muito honrado de estar aqui mesmo. Espero que tenha sido proveitoso para você escutar falando quase 2 horas aí direto. Eu sei que eu sou meio chato e detalhista. Mas é disso que o meu público gosta. O episódio de Fronte Soviético, se não me engano, teve umas 3 horas, então, pô, tá tudo certo. Eu comprimi, então, até. Tá dentro do padrão, tá tranquilo. Mas muito obrigado aí pelo convite. Sou muito honrado de estar aqui e muito obrigado por ter dado palco para essa batalha tão importante aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição desse episódio. Lá vocês têm o link do Apoia-se, dos cursos também. Eu tenho 3 cursos no ar. Tô pensando quando que vai dar pra começar o 4. Ainda vou ver quando que vai dar pra fazer. E, claro, segue lá no Instagram, né? @EclisRodrigues. Lá a gente consegue trocar uma ideia nos comentários dos posts, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.